Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 211 Aparição de Enid. Luke, poucos minutos após chegar ao acampamento Niguvin, recebeu uma mensagem telepática de Wednesday informando que as negociações haviam falhado e que Niklaus estava indo em sua direção, então ele poderia se livrar de Rosalie, Arman e os outros se quisesse. Porque as tentativas de chantagem nunca funcionam, pensou Luke. Um tanto surpreso por Niklaus não se importar com o fato de estar enfrentando a mais velha dos Adandas e por ela preferir negociar em vez de relatar o que estava acontecendo às autoridades vampíricas. Elias e Lauren tremeram quando Tuesday olhou para eles novamente, dessa vez com um brilho diferente em seus olhos azul celeste. O que você está fazendo? Perguntou Elias, sentindo uma pressão crescente em volta do pescoço, dificultando sua respiração. Lauren passou pela mesma coisa, levando as mãos à garganta desesperadamente, tentando se libertar da força invisível que a sufocava, mas era inútil. Não me culpe. Culpe sua família por se recusar a negociar e escolher lutar. Não se preocupe, seus primos logo se juntarão a vocês, disse Luke, lançando um olhar rápido para Rosalie e Arman, que permaneciam inconscientes. Merda, Elias murmurou com dificuldade, enquanto caía de joelhos, lutando cada vez mais para respirar, sentindo a pressão em volta do pescoço se intensificar. A qualquer momento, seu pescoço se quebraria sob a força telecinética. Quando Luke estava prestes a aplicar pressão suficiente para quebrar os pescoços de Elias e Lauren, passos rápidos se aproximaram em sua direção, seguidos por um grito repentino. Luke, pare! Os olhos de Luke se arregalaram de surpresa ao ouvir o tom de voz familiar e a aura dessa pessoa. Ele virou a cabeça e seu choque ficou ainda mais claro quando viu a garota parada na sua frente. Uma garota de cabelos loiro claros com mechas rosa e azul. Seus cabelos chegavam quase ao maxilar. Ela usava uma camiseta lilás larga, combinada com jeans rasgado e tênis com detalhes de arco-íris. Enid? Perguntou Luke, encarando a garota que se colocará à sua frente. O cabelo dela estava mais curto do que da última vez que a vira na mansão Petropoulos. Graças à sua intervenção repentina, Elias e Lauren conseguiram respirar novamente, embora Luke os tenha mantido imobilizados para impedi-los de escapar. Ufa! Cheguei bem a tempo, disse Enid com um sorrisinho, enxugando o suor da testa. Ela havia corrido pela floresta em alta velocidade. Luke estava completamente confuso. O que Enid estava fazendo ali? Como ela sabia que era ele? E por que ela estava mandando ele parar? A forma feminina dela é realmente linda. Por que isso me incomoda? Pensou Enid enquanto observava Luke mais de perto, permanecendo em silêncio por alguns segundos. O que você está fazendo aqui? Luke perguntou com uma expressão estranha. A situação era, no mínimo, estranha. Meses antes ele teve sua última conversa com Enid, na qual lhe disse que não conseguiria cumprir sua promessa, explicando seus motivos. Essa conversa terminou muito mal. Mais tarde, ela e Wednesday tiveram uma breve conversa durante um jogo de verdade ou desafio na festa de aniversário de Ajax, onde ressaltaram o quão exigente ele era com comida. Durante a conversa, Luke mal falou com Enid, trocando apenas algumas palavras. Estou aqui para ajudar, disse Enid finalmente, após terminar seu exame silencioso da figura feminina de Luke e encará-lo diretamente. Seus olhares se encontraram pela primeira vez em muito tempo. Socorro! Luke repetiu, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Por que ela queria ajudá-lo? A última coisa de que ele se lembrava era de Enid chamando de bastardo, mulherengo, e dando-lhe um tapa, algo que ele até certo ponto merecia. No entanto, essa pergunta podia esperar. Havia outra mais urgente a ser feita. Como você sabe que estamos aqui? Questionou Luke. Nem mesmo seus inimigos mortais que deviam estar procurando por ele o encontraram. A Wednesday me contou na festa de aniversário do Ajax. Você não sabia? Respondeu Enid. Não, ela nunca mencionou nada, disse Luke, apoiando a mão no queixo. Acho que ela não queria te contar que me enviou aqui para me usar, já que eu seria útil para lutar e ajudar você, disse Enid, notando a expressão confusa de Luke. Talvez, murmurou Luke, não convencido por esse raciocínio. Ele conhecia Wednesday muito bem. Ela era uma garota muito possessiva e independente. Será que ela realmente mandaria a ex-namorada dele para ajudá-los? Principalmente sabendo que Enid era uma das poucas pessoas com quem ele se importara? Primeiro, Wednesday era possessiva e ciumenta demais para fazer tal movimento voluntariamente. E segundo, ela era extremamente independente. Detestava depender dos outros, hesitando até mesmo em usar o próprio sobrenome, pois preferia cuidar de tudo sozinha. Luke levou muito tempo para que ela confiasse nele em tudo, para lutar ao seu lado como um time. Mas mesmo agora havia limites, como quando se tratava de demônios menores. Então a ideia de que Wednesday realmente queria a ajuda de Enid para essa situação em Sunnyvale e Shadizid era quase impossível de acreditar. Agora não é hora de descobrir as verdadeiras intenções de Wednesday, pensou Luke. Agora ele precisava encontrar as evidências e sair dali, concluindo a missão como um sucesso. Se você está aqui para ajudar, então, obrigado, disse Luke, sentindo o olhar intenso de Enid fixo nele. É para isso que estou aqui. Minha força será útil contra esses vampiros malignos, disse Enid entusiasmada, arregaçando a manga e flexionando o bíceps. Seu bíceps, embora pequeno, era bem definido e dotado de imensa força, o suficiente para facilmente dominar Elias, Arman, Lauren ou Rosalie em termos de poder físico bruto. Quem é essa garota?
pensou Elias com a mente a mil enquanto procurava desesperadamente uma maneira de escapar. Ele sabia que Tuesday logo voltaria sua atenção para ele e Lauren, terminando o que começara. Elias, eu não quero morrer. O sussurro desesperado de Lauren ecoou na mente de Elias, fazendo sua cabeça latejar enquanto sua adrenalina aumentava, sabendo que eles estavam às portas da morte. E calma, vou pensar em alguma coisa, respondeu Elias, embora seu tom não fosse nada convincente. Seria esse o karma de todos os normies que eles enviaram para morrer na mansão dos vampiros em Sunnyvale? Mas que outra escolha eles tinham? Eram apenas 2 híbridos contra vampiros adultos e centenários. Até seus próprios primos poderiam derrotá-los facilmente. Se Elias e Lauren não obedecessem, a única coisa que conseguiriam seria serem mortos. E além disso, a mãe de Elias e o pai de Lauren, ambos normies indefesos, também seriam assassinados. Se tentassem escapar de Shadzid e Sunnyvale, seriam caçados por Niklaus e seus seguidores. Não havia como permitir que vivessem livremente, não sabendo dos crimes cometidos. Não arriscariam ter 2 híbridos e 2 normies guardando informações tão valiosas que poderiam colocá-los em grave perigo caso fossem divulgadas. Denunciar os crimes que aconteciam em Shadzid e Sunnyvale, a filial principal do clã Drozia, também não ajudaria. A filial principal simplesmente os eliminaria também por serem cúmplices. Sequestrar normies e beber seu sangue era um crime grave na sociedade fechada dos vampiros. Ainda mais se isso já acontecesse há anos com centenas, possivelmente milhares, de normies aprisionados ao longo do tempo. É este o preço pelos pecados que cometi, pensou Elias tremendo ligeiramente. O que mais o preocupava era a mãe. Não havia como ela sobreviver àquilo. Mesmo que os médiuns a ignorassem, os vampiros não. Eles nunca a deixariam em paz. Era muito provável que ela fosse morta. Elias perdeu toda a esperança. Escapar da própria família ou da poderosa garota psíquica era impossível. Na verdade, ele preferia morrer ali. Pelo menos assim, não precisaria mais sequestrar normies inocentes, pessoas com quem havia crescido em Shadzid. Quanto a implorar por misericórdia, ele nem sequer considerou a opção. Um olhar para o olhar gélido de Tuesday foi o suficiente. Ele soube imediatamente, ela era uma assassina de sangue frio. Ela não o deixaria viver. Espero que matem esses desgraçados, pensou Elias, fechando os olhos. Por bastardos, ele se referia aos tios, ao pai e aos avós. Luke voltou sua atenção para Lauren e Elias, pronto para terminar seu trabalho. Mas quando estava prestes a atacar, Enid se interpôs em seu caminho. Não faça isso, Luke, ela disse seriamente, olhando nos olhos dele. Por que ela o chama de Luke? Elias e Lauren pensaram surpresos e estranhamente aliviados por aquela garota de aparência alegre estar os defendendo. Além disso, ela parecia conhecer Tuesday, mesmo sem chamá-la por esse nome. Luke estreitou os olhos irritado. Por que não? Eles são inimigos, disse ele friamente. Ele só queria acabar com eles e ir atrás das evidências. Você já os derrotou. Por que matá-los? Respondeu Enid calmamente. Não sei, sempre há uma chance de eles voltarem querendo mais e se tornarem um incômodo. É melhor cortar esse incômodo pela raiz, não acha? Disse Luke após uma breve pausa. Duvido que eles queiram te enfrentar de novo. Além disso, você os derrotou com muita facilidade. Por que manchar as mãos de sangue se pode quebrá-las com apenas um olhar? Retrucou Enid. Ela tem razão, ouçam-na. Não vamos voltar. Pensaram Lauren e Elias com a esperança de sair vivo subitamente renovada. Luke olhou para ela ponderando suas palavras. E se eles voltarem, deles uma surra ainda pior do que antes? Assim, eles aprenderão a lição e nem ousarão tentar da próxima vez, acrescentou Enid com um sorriso doce e encantador. Elias e Lauren empalideceram. Isso não parece nada reconfortante, pensaram em uníssono. Luke baixou o olhar por um instante. Havia algo nas palavras dela que ressoava nele. De alguma forma, Enid ainda tinha aquele efeito sobre ele, aquela capacidade de reacender a centelha de algo que ele havia apagado há muito tempo. Matá-los não vai deixar um gosto ruim na sua boca, pressionou Enid com a voz mais suave dessa vez. Eles não são inimigos mortais, nem pessoas de quem você guarda rancor. Você poderia ter quebrado o pescoço deles em um segundo, mas não fez. Demorou mais. Não foi porque, no fundo, você não queria matá-los? Ela tem razão, pensou Luke. Além disso, aqueles vampiros tinham sido ridiculamente fáceis de derrotar. Matá-los ou não faria muita diferença. Aliás, Lauren e Elias nem o atacaram. Ele não tinha uma vingança pessoal contra eles como tinha com Sabrina, Atlas e os outros. Mesmo assim, o que mais o perturbou foram as últimas palavras dela. Ele realmente não queria matá-los? Seria por isso que não quebrara seus pescoços em um instante, mesmo tendo o poder para isso? E eu sei que não sou mais sua luz, mas isso não significa que você tenha que afundar completamente na escuridão, acrescentou Enid num sussurro. Luke olhou para cima. E quem disse que eu estou afundando? A escuridão não é ruim, ele murmurou. Naquele momento, Elias e Lauren sentiram o controle sobre seus corpos retornar. Eles puderam se mover novamente. Saia daqui, ordenou Luke friamente. Oh, obrigado, disseram Elias e Lauren, olhando para Enid antes de sair em alta velocidade. O que vamos fazer? Seremos considerados traidores se abandonarmos Rosalie e Arman? Perguntou Lauren. Embora em nenhum momento lhe tenha passado pela cabeça salvar os 2 primos das garras daquele paranormal aterrorizante. Vamos deixar Shadzid e Sunnyvale com nossos pais. Não podemos mais sequestrar pessoas inocentes.
É quase certo que a verdade sobre o vovô e os outros beberem sangue de normis por anos virá à tona. Não é mais seguro aqui, disse Elias, que não tinha mais intenção de seguir as ordens da família. Capítulo 212 A Maldição da Árvore. Depois que Elias e Lauren foram embora, Luke usou sua telecinese para desenterrar raízes de árvores do chão e aprisionar Rosalie e Arman, amarrando-os com inúmeras raízes grossas. Feliz? Perguntou Luke, olhando para Enid com uma leve carranca. Sim, obrigada, disse Enid, assentindo ao notar o mau humor de Luke. Ela sabia que essa não era a estratégia mais inteligente se quisesse voltar com ele, pois estava basicamente confirmando o que Luke lhe dissera antes sobre por que eles não eram compatíveis. Mas Enid se manteve firme em sua decisão. Ela não acreditava que tudo que se movia tivesse que ser morto, manchando as mãos de sangue quando poderiam ser facilmente derrotados. Luke expandiu seu domínio, cobrindo toda a área do acampamento. Seus pés se levantaram alguns centímetros do chão, e ele começou a se mover em uma direção aleatória, já que não sabia exatamente onde procurar. Voar alguns centímetros acima do solo era muito mais rápido do que andar ou correr usando sua força de pária. Ei, espere! Exclamou Enid seguindo Luke. Com seu domínio, Luke começou a analisar toda a área ao redor do acampamento. Ele notou as diferentes cabines usadas pelos campistas para dormir. As cabanas estavam em ruínas, algumas devido ao tempo e outras devido ao incêndio, embora nem todas por causa deste último. Ele conseguia ver algumas partes da madeira enegrecida com marcas de queimadura. Havia também um prédio em ruínas que parecia ser uma área comum ou um refeitório onde todos os campistas comiam juntos e se reuniam. Além disso, havia uma área que parecia ter sido um local para fogueiras. Luke deu uma olhada rápida nessas áreas antes de continuar sua busca em outro lugar. Ele não acreditava que seus pais teriam escondido as evidências ali, já que estavam disfarçados, e se o acampamento estivesse cheio de pessoas, eles não teriam conseguido esconder as evidências tão facilmente. O lago, pensou Luke, voando rapidamente em direção ao corpo de água que não estava muito longe. Ele examinou todo o lago com seu domínio, mas não havia nada fora do comum. Luke estava parado à beira do lago, perdido em pensamentos. Naquele momento, seu corpo começou a mudar. Os efeitos da poção de troca de gênero haviam passado, e em segundos, ele retornou à sua forma masculina. Finalmente, adeus àquela poção idiota, pensou Luke enquanto olhava para sua mão masculina. Ele não deveria mais precisar usar sua identidade de terça-feira. Natasha ainda tinha um grande estoque de poções, já que havia feito muitas, sem saber por quanto tempo precisariam delas. Finalmente consigo ver o rosto dele, pensou Enid, olhando inquisitivamente para o rosto de Luke. Fazia muito tempo desde que o vira pela última vez, ou pelo menos mais tempo do que gostaria. Luke notou o olhar de Enid sobre ele e como ela dava pequenos passos para se aproximar, mas não disse nada. O comportamento dela era estranho, a ponto de ele não conseguir entender o que estava acontecendo. Ela ainda sentia algo por ele? No entanto, não era hora de se deter nisso. Ele continuou analisando o restante do acampamento. Uma área específica a cerca de 3 quilômetros das cabanas e a 2 quilômetros do lago chamou sua atenção. Havia duas rotas para chegar a essa área. Uma era uma trilha rochosa que começava em um pequeno cais em ruínas no lago. A outra era uma trilha solitária que podia ser acessada a partir das cabanas. O que chamou a atenção de Luke naquela área foi uma árvore muito peculiar, diferente das outras. Sua casca era grossa e seus galhos se estendiam como se tentassem agarrar algo. A poucos metros da árvore, havia um antigo poço de água, desgastado pelo tempo. Luke voou rapidamente em direção ao local. Ele tinha um pressentimento sobre a árvore, como se algo o estivesse chamando. Espere por mim, gritou Enid, começando a correr na direção de Luke. Mesmo com sua superforça e agilidade impressionante, perfeitas para correr em terrenos florestais, ela não conseguia acompanhar a velocidade de voo de Luke. Percebendo o apelo dela, Luke diminuiu um pouco o passo para não deixá-la completamente para trás. Enid sorriu tolamente com o pequeno gesto. Em poucos minutos chegaram ao local, parando diante da enorme árvore de casca grossa. O diâmetro da árvore ultrapassava 3 metros. Quanto ao velho poço de pedra coberto de musgo, Luke nem olhou para ele, sua atenção estava fixada na árvore, e uma sensação estranha o invadiu. Tem alguma coisa aqui? Perguntou Enid, chegando logo depois de Luke e examinando a área. Ao contrário do caminho que levava até ali, não havia muitas árvores por perto. O terreno era mais plano, com apenas a árvore enorme e o poço se destacando. A árvore, respondeu Luke, acenando para a frente. Enid olhou para a árvore e seu narizinho captou um aroma, estranho, porém familiar. Ela começou a cheirar, cada vez mais convencida de que o aroma era algo que ela reconhecia. O que você está fazendo? Perguntou Luke, notando o fungar nada sutil de Enid. Sinto um cheiro parecido com o seu naquela árvore, respondeu Enid com uma expressão estranha. Ela não esperava encontrar um cheiro como o de Luke em uma árvore no meio de Shadizid e Sunnyvale. O quê? Murmurou Luke confuso. O olfato de Enid era realmente tão aguçado? Ele não esperava por isso. O que ele não sabia era que Enid estava secretamente cheirando uma peça de roupa dele que ela guardava, além do lenço que ele usará e devolvera na primeira vez em que se encontraram. Nunca se deve subestimar o olfato de um lobisomem obcecado por alguém. O estranho era que Luke nunca tinha estado ali antes, então Enid também ficou confusa sobre o porquê de conseguir sentir o cheiro dele. Luke e Enid trocaram olhares, depois voltaram os olhos para a árvore e começaram a avançar lentamente. 1 passo, 2 passos, 3 passos.
Quando estavam a cerca de 10 metros de distância aconteceu. Uma voz monótona e robótica ecoou na mente de Luke. O mesmo aconteceu com Enid. Pare! Saia daqui! Você não vai se lembrar desta árvore. Luke imediatamente reconheceu aquilo como controle mental, muito mais direto e objetivo em comparação com vampiros. Como ele era um usuário de aura azul, tinha defesas mentais e era capaz de resistir aos comandos. Foi mais difícil do que ele esperava, pois a voz robótica continuou a ecoar em sua cabeça, parecendo ficar mais forte ao perceber que não estava funcionando. E saia! Vá embora! Você não se lembrará desta árvore. Uau! Está ficando bravo, pensou Luke, concentrando toda a sua força mental para lutar contra o controle mental. Na verdade, era uma boa oportunidade para praticar o fortalecimento de suas defesas. Mas Enid não era uma vidente de aura azul. A única defesa mental que ela tinha era um colar de família que sua mãe lhe dera, o que não era nada extraordinário. Ela não conseguiu resistir ao comando da árvore. Ela se virou e começou a correr a toda velocidade, como se fosse obrigada a obedecer com cada fibra do seu ser. Luke olhou para a figura de Enid se afastando, depois novamente para a árvore, debatendo se deveria levar as evidências. Já que era óbvio que depois disso eles deveriam estar lá. Droga, pensou Luke, estalando a língua antes de sair correndo atrás de Enid a toda velocidade. Ele a alcançou a cerca de 500 metros da árvore e rapidamente lhe enviou um comando mental para parar. Enid parou abruptamente, com os pés quase cravados no chão. Ei, você está bem? Parece que aquela árvore tem defesas psíquicas. Deve ter sido minha mãe, comentou Luke, com uma teoria se formando em sua mente. Enid se virou lentamente, e então as garras multicoloridas em sua mão direita emergiram, cortando o rosto de Luke em alta velocidade. Com reflexos aguçados e sua clarividência, Luke rapidamente moveu a cabeça para o lado, observando as garras de Enid passarem a poucos centímetros de sua bochecha. Enid não parou após seu primeiro ataque fracassado. Ela continuou atacando, mirando diretamente na cabeça de Luke. Luke se esquivou com agilidade, fazendo movimentos precisos no último instante. Era como se previsse todos os ataques de Enid e os evitasse bem a tempo. Por que estou me esquivando assim? Perguntou-se Luke. No ataque seguinte de Enid, ele criou uma barreira telecinética que a empurrou vários metros para trás. Enid cravou os pés no chão para parar seu impulso e com um rosnado lançou-se contra ele novamente, mudando para uma posição quadrúpede que aumentou drasticamente sua velocidade. Parece que aquela maldita árvore deu a ela mais de um comando mental, pensou Luke enquanto estendia a mão em sua direção. Enid congelou de repente no ar, pega no momento em que saltou em direção a Luke, completamente imobilizada por sua força telecinética invisível. Presa, Enid lutou com todas as suas forças para se libertar, mas Luke sabia que era inútil. Sua força telecinética ultrapassava 10 toneladas, muito além do que um jovem lobisomem como Enid conseguiria igualar, mesmo com sua linhagem e imenso talento. Luke estava prestes a mergulhar na mente dela para cancelar o comando, ou o que quer que a árvore tivesse implantado nela, quando percebeu algo alarmante. Enid não se acalmava apesar de perceber sua impotência. Seu corpo começou a tremer erraticamente, seus músculos se contraíram e convulsionaram como se estivessem à beira de um colapso. Sua respiração era forçada e sua mandíbula se apertou com tanta força que seus dentes rangeram audivelmente. Luke franziu a testa. Por que ela não fica parada? Você não pode escapar. Você só está se machucando, pensou. O tremor piorou. Suas veias pareciam saltar devido à tensão, e seus músculos sofriam espasmos violentos, contraindo-se e relaxando em rápida sucessão. Luke praguejou mentalmente. Se ela continuasse assim, poderia se machucar gravemente. Sem hesitar, ele a soltou. Enid caiu no chão e imediatamente investiu contra ele novamente, sem pensar duas vezes, embora sua velocidade tivesse diminuído um pouco. Luke mudou de foco. Enquanto se defendia, esquivando-se com sua clarividência ou bloqueando-a com uma barreira telecinética, ele entrou na mente de Enid. Era um processo muito mais difícil e que exigia muito mais concentração, mas ele tinha que fazer dessa maneira se não quisesse que Enid se machucasse. Depois de alguns minutos, Luke anulou com sucesso o comando mental. Ele teve sorte de ser um psíquico de aura azul, caso contrário, trazer Enid de volta ao normal teria sido impossível. Enid permaneceu imóvel. Seus olhos, antes tomados por uma fúria cega, agora pareciam opacos, como se sua consciência tivesse sido arrancada de um transe profundo. Seu corpo exausto perdeu toda a atenção e desabou para frente. Luke reagiu instantaneamente, pegando-a antes que ela caísse no chão. Ei, Enid, você está bem? Perguntou Luke, segurando-a pelos ombros. Os olhos de Enid reabriram depois de alguns segundos. Ela olhou para Luke confusa, e então as lembranças do que acabará de acontecer inundaram sua mente. Eu te ataquei. Me desculpe. Enid imediatamente se desculpou, afastando-se dele com uma expressão envergonhada. Ela havia prometido ajudá-lo, mas tudo o que fizera até então fora causar problemas. Luke balançou a cabeça. Não importa. O comando mental daquela árvore era poderoso. O que mais a árvore ordenou que você fizesse além de sair dali? Enid permaneceu em silêncio por um momento, como se seus pensamentos ainda estivessem dispersos. Então isso foi um comando mental, murmurou ela para si mesma antes de olhar para ele. Ordenou que eu matasse qualquer um que visse a árvore, respondeu ela. Mais alguma coisa? Perguntou Luke. Depois disso, eu deveria ter me matado, disse Enid com uma expressão sombria. Isso é,
Assustador, murmurou Luke surpreso. Isso era muito mais poderoso do que o comando mental de um médium azul comum. A mente humana, seja ela normal ou marginalizada, sempre retinha uma recha de resistência, uma fenda por onde o livre-arbítrio podia escapar. Quando Luke enfrentava um pária e ordenava que parasse, a resistência que ele conseguia oferecer dependia da sua força. Na melhor das hipóteses, ele conseguia alguns segundos de vantagem, ou até menos. E em batalha, isso era uma vantagem enorme. Mas o comando mental desta árvore parecia uma diretiva gravada profundamente no ser de Enid, não apenas dominando sua mente, mas reescrevendo seu instinto de sobrevivência. Não importava se ela estava ciente do perigo. Não importava se ela sabia que seguir o comando a mataria. Seu corpo continuou avançando independentemente do dano sofrido, como se ela fosse uma marionete controlada por fios invisíveis. E isso considerando que ele é um pária, não um normie fraco. Espere, será que essa árvore pode ser a causa do fechamento do acampamento? Pensou Luke, lembrando-se do que Elias lhe dissera. Ele disse que um rapaz matou a namorada e depois se matou. É muito provável que eles tenham se aproximado da árvore, se afastado o máximo possível e lutado até a morte, matando-os aos outros. Os sobreviventes então tiraram a própria vida. O mesmo pode ser verdade para os 3 campistas que se afogaram no lago. Talvez o sobrevivente tenha levado os 2 corpos consigo e depois cometido suicídio, afogando-se no lago. Afinal, a diretriz visava manter as pessoas o mais longe possível da árvore. Caso contrário, se todas essas pessoas cometessem suicídio a poucos metros dela, isso só chamaria a atenção. E rumores de que se tratava de uma árvore amaldiçoada poderiam se espalhar. Luke chamou Enid. Vamos voltar para a árvore. Você fica longe, eu vou chegar mais perto. O que estou procurando deve estar lá, disse Luke, e com Enid, eles retornaram rapidamente ao local. Capítulo 213 Sophie e John Paul. Luke caminhou em direção à árvore em um ritmo moderado. Enid observava de uma distância segura, fitando a árvore com uma mistura de medo e respeito, como se Luke não estivesse ali, ela teria se matado, como a maldição da árvore a ordenara. Os comandos mentais da árvore ecoavam cada vez mais alto na cabeça de Luke. A cada passo que ele dava, parecia que a voz ficava mais forte e irritada. Entretanto, Luke resistiu e continuou avançando até parar a poucos centímetros do tronco. Seus olhos notaram o que parecia ser uma marca ritualística na casca central da árvore. Era quase invisível, desgastada pelo tempo. Seu foco estava na árvore, e ele notou uma barreira que o impedia de ver além do tronco, como se ele fosse oco, mas ele não conseguia ver o que havia dentro. É lá que as evidências devem estar, pensou Luke com um leve sorriso, enquanto a voz robótica e raivosa ecoava em sua cabeça, dizendo-lhe para parar e ir embora. Luke bateu 2 vezes na árvore com os nós dos dedos e ouviu o som oco, mas também percebeu que a madeira era extremamente dura. Ele deu um passo para trás e se preparou para socar a casca, bem onde estava a marca ritual. Começou a concentrar ondas telecinéticas no punho, e após alguns segundos, o ar ao redor do punho de Luke começou a vibrar. Sem pensar 2 vezes, ele atingiu a árvore. Bum! Um som metálico ressoou por toda a área. As ondas telecinéticas liberadas agitaram uma grande quantidade de vento que fez voar poeira, sujeira e folhas. Um tronco duro como metal, pensou Enid, surpresa com a dureza da árvore. Luke continuou batendo no tronco sem hesitar. Seus pais haviam escondido a evidência para que os Selman não a encontrassem, mas também para que ele a encontrasse. Não deveria haver chance de destruí-la depois de quebrar o tronco da árvore. No terceiro golpe, seu punho atravessou o tronco. Quando puxou, pôde ver o interior da árvore, que era de fato oca, com espaço suficiente para esconder algo. Como eles esconderam as evidências sem quebrar a árvore? Luke se perguntou, incapaz de compreender como seus pais conseguiam tal façanha. Dentro do tronco da árvore havia uma mochila empoeirada e gasta. Luke teve que alargar o buraco que fez porque a mochila ainda não passava. Depois de mais alguns golpes, ele finalmente conseguiu segurar a mochila. Abriu-a pelo zíper e viu vários documentos. Finalmente, pensou Luke, olhando para o conteúdo da mochila. Mas isso não era tudo. Ele também viu um jarro com um líquido prateado. Reconheceu-o como um fragmento de memória. Afinal, ele próprio havia passado pelo processo e reconhecido o líquido prateado. Além do jarro com o líquido prateado, ele viu 2 peças de roupa, um pequeno cachecol e um babador. Isso é de quando eu era bebê? Pensou Luke, com uma expressão diferente do normal. Luke, cuidado! Enid gritou, fazendo com que Luke parasse de olhar fixamente para o conteúdo da mochila. Com sua clarividência, ele notou os galhos longos e duros como aço se movendo em sua direção a uma velocidade alarmante, claramente com o objetivo de empalá-lo. Quando 3 galhos estavam prestes a perfurá-lo, Luke murmurou desordem e desapareceu bem a tempo, reaparecendo ao lado de Enid. Enid suspirou de alívio ao ver Luke desviar da árvore e aparecer ao seu lado. Embora conhecesse sua força e seu vasto arsenal de habilidades, ela estava prestes a correr para ajudar. Os galhos atingiram o chão, perfurando facilmente e criando uma grande nuvem de poeira. Rapidamente voltaram a atacar, desta vez mirando em Luke e Enid. Enid deu um passo à frente, protegendo Luke. Seus braços se transformaram parcialmente nos de um lobisomem. Quando os galhos estavam prestes a alcançá-los, Enid atacou primeiro. Com um golpe feroz, suas garras rasgaram a casca grossa do primeiro galho, lançando lascas em brasa. Enid repetiu a mesma ação, encadeando cortes rápidos e precisos.
Cada golpe lançava pedaços de madeira duros como metal, mas o galho continuava resistindo. Luke aproveitou que Enid estava controlando os ataques e usou chambres novamente, reaparecendo ao lado do tronco da árvore. Agora, as ordens inúteis que o dominavam eram devolver a mochila ao seu lugar e então deixar a área. Ele fez um pequeno corte no dedo indicador, fazendo com que algumas gotas de sangue escorressem, as quais ele direcionou para a marca ritual na casca. Quando a marca ficou manchada de sangue, ela o absorveu e até brilhou levemente. Seu palpite estava certo. Os galhos grossos e longos da árvore pararam de atacar e retornaram às suas posições originais. A voz robótica e irritada parou de ecoar em sua cabeça. Acabou, murmurou Enid, enquanto seus braços voltavam ao normal e ela observava os galhos retornarem à posição original. Você pode vir agora, Luke disse através de uma mensagem telepática, e Enid ouviu a voz dele em sua cabeça. Enid olhou para a árvore e após um segundo de dúvida começou a andar. Se a árvore tentasse invadir sua mente novamente, ela sabia que Luke a salvaria, então não teve medo. No entanto, essa era uma preocupação desnecessária. Ela não recebeu mais ordens mentais. Ela se aproximou de Luke, que já estava sentado na grama de pernas cruzadas com a mochila aberta, e tirou o que havia dentro. Como você parou a árvore? Perguntou Enid, sentando-se na frente dele, a apenas alguns centímetros de distância. Espalhei um pouco de sangue na marca na árvore. Deve ter sido a marca que meus pais fizeram para que a árvore agisse como defesa. Acho que dar meu sangue a fez perceber que não sou um inimigo, explicou Luke. Graças ao Wednesday, Luke aprendeu muito sobre rituais sombrios e coisas do tipo. Como seus pais haviam escondido as evidências para ele encontrar. Fazia sentido pensar que eles deviam ter feito a árvore parar de atacar assim que ela reconheceu que ele havia obtido as evidências. Enid assentiu e voltou sua atenção para a mochila. Ah, isso. Tem o seu cheiro, tenho certeza, acrescentou, apontando para o babador e o pequeno cachecol que estavam em péssimo estado. Luke olhou para as roupinhas de bebê. Por que seus pais as guardaram? Teria feito mais sentido se as tivessem dado a Natasha, que o acolhera quando bebê. Tem outro, pensou Luke, surpreso ao notar outro jarro com líquido prateado. Ao retirar os dois, viu que estavam numerados, um com o número 1 e o outro com o número 2. Havia também um bilhete amarelado com uma caligrafia muito elegante. Ele o leu rapidamente e olhou novamente para os dois potes. O que está escrito? Perguntou Enid, curiosa. Claro, se você quiser me contar. Tudo bem se não contar, Enid acrescentou rapidamente, fazendo gestos com a mão. Luke parou de olhar para os potes e olhou para ela. O pote número 1 é uma lembrança que consigo ver agora. O número 2 é a prova mais importante que meus pais obtiveram. Deve ser apresentada às autoridades, respondeu ele. Ah, não entendi. Você não precisa de algum dispositivo especial para ver essas memórias? Como você conseguiu ver a memória do pote número 1 agora? Perguntou Enid. Se você quiser projetar a memória para um grupo de pessoas e depois guardá-la, sim, você precisaria de um dispositivo. Mas se uma pessoa beber o líquido, ela verá a memória, como uma espécie de visão, mas a memória será perdida para sempre, explicou Luke pacientemente. Apenas porque era Enid quem estava perguntando. Beber esse líquido prateado, disse Enid com uma expressão estranha, olhando para o líquido espesso no jarro, que não parecia uma bebida apetitosa. Sim, é potável, de acordo com a teoria que li. Seu sabor é supostamente espesso e metálico, respondeu Luke, enquanto colocava o frasco número 2 na mochila e deixava apenas o primeiro. Ele abriu a tampa com cuidado e antes de beber, olhou para Enid. Você pode me proteger? Perguntou, sabendo que Niklaus estava a caminho, mas sua curiosidade era maior. Pela primeira vez, ele veria seus pais em uma memória viva. Claro, Enid respondeu imediatamente levantando-se. Beba, não se preocupe. Eu fico de olho. Luke assentiu agradecido e sem perder mais tempo bebeu o líquido prateado. Precisava beber tudo. Ele sentiu o líquido denso descer pela garganta, deixando um gosto metálico que o fez estremecer. Não era exatamente desagradável, mas a sensação espessa e fria lhe revirou o estômago. Assim que terminou de engolir, um arrepio percorreu seu corpo e sua visão começou a ficar turva. Seus olhos ficaram brancos e o mundo ao seu redor pareceu desaparecer. Uma sensação de leveza o envolveu, como se sua mente tivesse sido arrancada do corpo. Tudo ficou embaçado até que, de repente, ele sentiu o chão firme sob seus pés. Luke piscou, finalmente recuperando a visão. Ele ainda estava no mesmo lugar, em frente ao tronco da árvore, mas algo havia mudado. Era noite, com o luar tênue iluminando a floresta. Então ele a viu parada diante dele. Uma bela jovem, de cerca de 25 anos. Seus cabelos castanhos, quase loiros, caíam em ondas suaves sobre os ombros, refletindo o brilho da lua. Seu rosto era sereno, mas enigmático, com olhos claros e profundos que o encaravam com intensidade. Ela usava um manto escuro com alguns cortes e sangue seco, ela não parecia estar nas melhores condições, embora também não estivesse em estado crítico. Luke sentiu o coração bater forte. Não precisava que ninguém lhe dissesse. Era a mãe dele. Além de saber que era sua mãe, Luke não pôde deixar de compará-la à sua figura feminina, Tuesday. Elas tinham semelhanças, embora o cabelo de Tuesday fosse de um tom dourado que lhe dava uma aparência mais de conto de fadas, e suas feições fossem muito mais suaves. Meu nome é Sophie Paul. Espero que a pessoa que veja esta lembrança seja meu filho. Luke disse à mulher com uma expressão serena que não demonstrava desespero, apesar da situação em que se encontrava. Sua voz era calma, sem a emoção que uma mãe típica teria ao falar com seu filho pela primeira vez.
sabendo que essa poderia ser a única mensagem que seu filho poderia ouvir dela. Se você está vendo isso, significa que conseguiu sobreviver e obteve as evidências que escondemos. Você deve apresentar as evidências ao conselho, mas não confie totalmente nos membros do conselho. Várias famílias de párias já estão trabalhando com o Selman. Pode confiar na minha família, os Umbrio, também nos Adandans e nos Faulkners. As outras famílias psíquicas dos 6 grandes não são confiáveis, embora eu não esteja dizendo que estejam conspirando ou sob as ordens do Selman. Sophie continuou seu monólogo calmamente, seus olhos exibindo apenas um leve brilho. No pote número 2 está a prova mais importante de todas. Proteja-a com a sua vida, e se conseguir mostrá-la à nossa sociedade, a situação mudará, disse Sophie num tom mais sério do que antes. Só isso? Perguntou uma voz masculina que Luke não reconheceu. O mais estranho foi que a voz escapou de seus lábios sem que ele a controlasse. Ele entendeu rapidamente o que estava acontecendo. Era a voz do seu pai. John Paul. A lembrança vinha da sua cabeça, então Luke estava no seu ponto de vista, por assim dizer. Sim, é só isso. Agora diga alguma coisa se quiser, respondeu Sophie. Houve um breve silêncio, quebrado apenas pelo som distante do vento. Bem, então, antes de morrer ou desaparecer ou o que quer que aconteça conosco, quero deixar uma mensagem para meu filho, disse John em um tom que beirava o sarcasmo. Pai? Pensou Luke, querendo ver seu rosto, mas não conseguia. Luke, se você está vendo isso, significa que está vivo, o que é bom. Meu conselho para você é simples, tenha filhos, muitos filhos. Se possível, arrume 2 ou 3 esposas. A família Paul está à beira da extinção, e a única maneira de evitar isso é você começar a trabalhar nela o mais rápido possível. Sophie revirou os olhos e soltou um suspiro de paciência. Esse é seu ótimo conselho? Perguntou Sophie. O que mais eu poderia dizer? Não vou fazer discurso sobre destino ou vingança, respondeu John, dando de ombros. Luke notou que Sophie, embora mantivesse sua expressão séria, permitiu que um leve vislumbre de zombaria cruzasse seu olhar antes de acrescentar. Você só conseguiu se casar comigo porque seus encantos não foram suficientes para fazer outra mulher querer sair com você seriamente, considerando a posição em que você estava. Você está insinuando que eu não tenho carisma? Perguntou John, estalando a língua com fingida indignação. Não. Você poderia ter todo o carisma do mundo, mas nenhuma mulher em sã consciência concordaria em se casar com você na situação em que você se encontrava. A família Paul à beira da extinção, em guerra com uma das famílias psíquicas mais poderosas, sem aliados, sem recursos. Sophie respondeu, fazendo uma breve pausa. Você não era exatamente o melhor partido, ela concluiu. Então por que você me aceitou? Você não está em sã consciência? Perguntou John, sem se ofender com a franqueza da esposa. Porque seus encantos funcionaram comigo e, diferentemente das outras mulheres, não sou covarde e não me importo com a opinião da minha família, respondeu Sophie. A família Umbrio lhe deu as costas e a deserdou quando ela se casou com John. Tentaram de tudo para que ela o deixasse, mas ela não lhe deu ouvidos, estava determinada. Tenho sorte de ter você ao meu lado, disse John em tom brincalhão. Você está. Agora vamos parar de perder tempo. Precisamos continuar, disse Sophie. A lembrança começou a se esvair, e Luke sentiu sua consciência sendo arrastada de volta à realidade. A última coisa que viu foi a imagem de sua mãe, olhando-o nos olhos com um brilho diferente, embora não soubesse se o olhar era para John ou para ele. Capítulo 214 Lutando ao lado de Enid. Luke voltou à realidade. Enid estava perto dele, com os sentidos aguçados e pronta para agir caso um inimigo repentino aparecesse. Essa foi a última mensagem que meus pais me deixaram antes de morrerem, pensou Luke, com emoções confusas. Não era a mensagem que ele esperava, mas também não estava decepcionado. O mais estranho foi o conselho do pai. Não houve nenhuma mensagem emotiva dos pais, e as poucas informações que lhe deram não foram úteis. Sua mãe simplesmente repetiu o que estava escrito na carta, que o frasco número 2 era muito importante. Ele guardou o frasco vazio na mochila, fechou o zíper e se levantou. Quanto tempo se passou? Perguntou, olhando para Enid. Enid se virou e um sorriso se formou em seu rosto ao ver que ele havia retornado à realidade. Menos de 5 minutos, respondeu ela. Ótimo. Vamos voltar para Wednesday e Natasha, disse Luke, jogando a mochila nos ombros. Ele já havia dito a eles que havia obtido as provas. Quanto às lutas, elas estavam prestes a terminar. A única oponente que restava para derrotar era Helena, a esposa de Niklaus. Eles estavam em desvantagem numérica, mas venceram tão rápido, pensou Luke. No início, Wednesday e Natasha lutavam contra 4 vampiros, Helena, seus 2 filhos e Alex. No entanto, Luke não considerava Alex uma ameaça real capaz de mudar o resultado da batalha, já que sua força deixava muito a desejar, assim como Arman e Rosalie. Luke e Enid começaram a se dirigir para Sunny Valley, mas em determinado momento, ele sentiu uma presença se aproximando deles através de seu domínio e parou. Uma colisão era iminente. Antes que isso acontecesse, ele enviou as evidências para um local seguro usando chambres, escondendo-as e memorizando sua localização. Ele sabia que era Niklaus, e uma briga seria inevitável, então a melhor coisa a fazer era garantir que as evidências estivessem seguras. Depois ele enviou uma mensagem telepática para Wednesday e Natasha, dizendo onde havia escondido as evidências, pois estava prestes a enfrentar o líder vampiro do ramo secundário. Natasha, vá você. Eu cuido desse vampiro, disse Wednesday através do link telepático do grupo. No meio da batalha, essa era a melhor maneira de se comunicar. Ah, tudo bem, Natasha respondeu imediatamente.
Assim que encontrou uma oportunidade, ela se retirou da luta e seguiu para a floresta. Helena viu isso, mas não pôde fazer nada para impedi-la. Seu estado estava longe do ideal e ela ficou chocada com a força daquelas duas mulheres. Se ela perdesse o foco, hoje poderia ser seu último dia de vida. A expressão fria no rosto da garota Dandas lhe dizia que se vencesse, não as deixaria viver. Luke olhou para o norte e em segundos, viu um pequeno morcego se aproximando rapidamente. Quando o morcego estava a poucos metros de distância, sua forma começou a mudar até se transformar em um homem. Pela primeira vez, Luke viu Niklaus. Era um homem de meia idade que quase parecia idoso devido aos cabelos brancos. Seus olhos estavam vermelhos e sua pele era ainda mais pálida que a de Wednesday, mais pálida do que qualquer vampiro que Luke já tivesse visto. Luke notou que Niklaus olhou para Enid, como se estivesse se perguntando quem diabos ela era e por que estava ali. Então, olhou para Luke com uma seriedade que gelou o ar. Ninguém falou. Os únicos sons eram os da floresta. Luke olhou para Niklaus e tentou entrar em sua mente, mas foi expulso em segundos. Tentando entrar na minha mente? Que piada! Você deveria conhecer suas limitações, meu jovem, disse Niklaus, com um tom áspero e seco. Luke permaneceu em silêncio. Era verdade que ele havia sido expulso e esperava a resistência de um vampiro que havia criado um artefato mental. Mas os poucos segundos que passou dentro da mente de Niklaus foram benéficos. Naquele breve momento, Luke viu que, antes de vir procurá-lo, Niklaus havia ido até sua casa e enviado o que parecia ser uma mensagem. Ele não sabia para quem, mas não parecia nada bom. Porque o velho vampiro não quis negociar quando Wednesday sugeriu. Luke presumiu o pior, que aquele maldito vampiro estava aliado àqueles bastardos do Selma e havia enviado uma mensagem revelando sua presença. Ele rapidamente enviou uma mensagem para Natasha e Wednesday, informando-as disso. Isso não parece bom. Vamos sair daqui o mais rápido possível, respondeu Natasha, já a caminho para pegar as evidências. Suspeitei que aquele velho vampiro agiu de forma diferente no momento em que descobriu minha identidade. Wednesday respondeu lançando um poderoso ataque conjunto com seu corvo gigante contra Helena, que estava em condições cada vez piores. Enid, precisamos derrubá-lo o mais rápido possível, Luke disse a Enid por meio de um link separado. Ok, Enid respondeu, sentindo a urgência no tom de Luke enquanto seu corpo começava a se transformar. Luke aproveitou o momento em que Niklaus observou a transformação de Enid para se lançar contra ele com uma explosão telecinética. Seu corpo se transformou em um projétil, atravessando a distância em um piscar de olhos, arrastando um turbilhão de vento e folhas soltas em seu rastro. Em seu punho direito, ele concentrou ondas telecinéticas que vibravam com intensidade feroz, formando uma esfera translúcida que comprimia o ar ao seu redor. Sem hesitar, ele mirou o soco diretamente no rosto do velho vampiro. Mas antes que o golpe pudesse atingi-lo, Niklaus desapareceu. O que o punho de Luke encontrou não foi carne ou osso, mas uma névoa densa e escura que se dispersou com um chiado sinistro. As ondas telecinéticas liberadas, agora sem alvo, geraram uma explosão de vento descontrolada. Uma árvore infeliz foi atingida pelo golpe de Luke. Seu tronco explodiu em pedaços com um estrondo ensurdecedor antes de desabar com um estrondo estrondoso. Luke pousou com uma leve inclinação para frente, com os olhos fixos na névoa que flutuava no ar antes de se condensar mais uma vez na figura de Niklaus, a poucos metros de distância. A velocidade de um vampiro com mais de 100 anos, pensou, fazendo uma careta ao notar que seu inimigo nem parecia preocupado. Niklaus mantinha as mãos atrás das costas, observando-o com uma calma exasperante, como se o ataque de Luke não tivesse passado de uma brisa suave. Os rumores diziam que você era mais falante, comentou Niklaus. Antes que Luke pudesse responder, embora não tivesse intenção de fazê-lo, um rugido feroz rasgou o ar. Enid, agora totalmente transformada em sua forma de lobo, emergiu como uma fera solta. Suas patas cravaram-se no chão, e com um único salto poderoso, ela se lançou contra Niklaus, com as garras prontas para despedaçá-lo. Mas o vampiro se esquivou do ataque, assim como fizera com Luke. Seu corpo se dissolveu em uma névoa escura no exato momento em que as garras de Enid cortaram o ar vazio. Ele reapareceu a poucos metros de distância, com a expressão agora marcada por um leve vislumbre de desdém. Lobisomens, pensou ele com desprezo. Essas criaturas selvagens sempre foram impulsivas demais e carentes de qualquer senso de refinamento. Mas antes que ele pudesse zombar do licantropo, Luke já estava em movimento. O chão tremeu quando duas árvores enormes, cada uma pesando mais de 2 toneladas, foram arrancadas de suas raízes e erguidas no ar. Com um movimento rápido da mão, Luke os lançou como projéteis mortais direto no vampiro. Ao mesmo tempo, uma força invisível, porém avassaladora, caiu sobre Niklaus. 6 toneladas de pressão telecinética o atingiram, tentando imobilizá-lo ou, pelo menos, retardá-lo. Niklaus soltou um rosnado baixo. A pressão era considerável. Seu corpo, embora poderoso, sentia a força esmagadora restringindo seus movimentos. Ele não conseguia mais se mover com a mesma facilidade de antes, e desviar das árvores que se aproximavam não era tão fácil quanto ele gostaria. No entanto, mesmo com a força telecinética limitando sua mobilidade, a força de Niklaus permaneceu avassaladora. Com uma explosão de poder bruto, ele forçou seu corpo a se mover e desviou por pouco das árvores que se precipitavam em sua direção. Mais uma vez, sua figura se dissolveu em uma nuvem rodopiante de névoa escura, dispersando-se no ar antes de reaparecer no que ele acreditava ser um local seguro. Mas ele estava errado.
Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, Luke já estava lá. Os olhos de Niklaus se arregalaram, sua mente processando o impossível em uma fração de segundo. Como? Isso não é velocidade. Seus instintos gritavam para que ele reagisse, mas seu corpo não tinha tempo. Foi então que ele percebeu. Luke não tinha aparecido ali do nada, ele estava esperando por ele. Ele consegue ver o futuro? É teletransporte? Mas isso é um absurdo. Ele não podia continuar debatendo como diabos o garoto Paul tinha chegado ali porque o punho de Luke, cercado por ondas telecinéticas vibrantes, atingiu brutalmente seu torso. O impacto foi devastador. Uma onda de choque de força invisível irrompeu no ar quando o soco acertou, lançando Niklaus como um projétil descontrolado. Seu corpo foi arremessado violentamente, quebrando galhos grossos em seu caminho e levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. Luke mal moveu 2 dedos da mão e murmurou, desordem. Num instante, uma das muitas folhas flutuando no ar desapareceu, substituída por Enid. Agora, ela estava suspensa no céu, diretamente na trajetória de Niklaus. Os olhos do vampiro se arregalaram de horror. Ele trocou de posição com uma folha maldita? Que tipo de habilidade é essa? Pensou Niklaus. Nunca tinha ouvido falar de tal poder vindo de um médium, muito menos de alguém tão jovem quanto Luke. Enid já estava preparada para atacar. Eles planejaram tudo em poucos segundos por telepatia, uma ferramenta incrivelmente útil para lutar em equipe. A telecinese de Luke impulsionou Enid em direção a Niklaus. O rugido selvagem da lobisomem ecoou pelo ar enquanto ela descia com as garras estendidas, pronta para despedaçá-lo. Pela primeira vez em séculos, Niklaus sentiu algo. Medo da morte. Ele não conseguia acreditar que aqueles adolescentes, jovens o suficiente para serem seus netos, ou até mais jovens, lutassem com tamanha brutalidade e coordenação. Eles não hesitavam, nem carregavam a arrogância dos inexperientes. Cada movimento era calculado, preciso, letal. Mas não havia tempo para pensar nisso. Com os instintos de um predador encurralado, ele levantou a mão, e seu próprio sangue escuro e espesso jorrou de seu ferimento, moldando-se em um escudo vermelho à sua frente. O impacto foi brutal. As garras de Enid cravaram-se na barreira de sangue, que não durou muito antes de se estilhaçar. Seu ataque continuou, atingindo Niklaus. Ele conseguiu bloquear o golpe mortal, mas o ferimento estava longe de ser leve. Uma dor percorreu seu corpo, e ele ouviu seus ossos estalarem. O vampiro caiu pesadamente no chão, rolando por vários metros antes de se estabilizar. Apoiou-se em um joelho, respirando pesadamente enquanto o sangue pingava de sua boca. O ferimento em seu torso, cortesia do soco telecinético de Luke, ainda latejava. Causará danos internos e não seria fácil de curar. O ataque de Enid fora igualmente violento, suas garras o rasgaram pelo flanco, e grossas e escuras manchas de sangue manchavam suas roupas. Ele tentou se levantar com dignidade, mas seus movimentos não eram mais tão fluidos quanto antes. E foi então que Lucas falou pela primeira vez. Bem, velho. Seu tom era zombeteiro, arrogante, como se estivesse se divertindo. Para um vampiro com mais de 100 anos, você parece mais um bêbado que perdeu uma briga de bar. Talvez sequestrar normies e beber seu sangue barato tenha te enferrujado. Os olhos de Niklaus ficaram vermelhos, uma mistura de fúria e orgulho ferido queimando dentro dele. Agora você fala, seu desgraçado, pensou Niklaus, indignado. Ele rosnou, mostrando as presas, pronto para atacar o pirralho insolente, mas Luke e Enid já estavam se movendo, retomando a batalha sem perder um pingo de intensidade. Capítulo 215 Com honra até o fim. A batalha contra Niklaus continuou. Enid e Luke aumentavam a intensidade a cada segundo. Seus ataques se tornaram mais coordenados, e eles se entendiam melhor em combate com o passar do tempo. Um chute poderoso de Enid em sua forma licantrópica lançou Niklaus pelos ares, colidindo contra uma árvore. Felizmente, ele conseguiu invocar um escudo de sangue e usar os braços para se proteger, mas ainda assim tossiu sangue e sentiu um formigamento nos ossos. Isso é divertido, pensou Enid, apreciando a luta enquanto seus instintos animais assumiam o controle. A adrenalina percorria seu corpo como fogo, cada músculo vibrando com a emoção da batalha. Não era apenas a luta que a fazia sorrir. Era lutar ao lado de Luke. Isso é ruim, pensou Niklaus, levando seu cérebro ao limite para encontrar uma maneira de sobreviver. Ele não esperava ser sobrecarregado daquele jeito. Ele tinha velocidade suficiente para se esquivar dos ataques de apenas um deles. Se enfrentasse Luke, conseguiria se esquivar dos golpes como fez quando Luke atacou pela primeira vez. O mesmo se aplicava ao Lycan. Mas contra os dois, não havia escapatória. Lucas era um maestro em batalha. Desde o início, sua telepatia o manteve em perfeita comunicação com Enid. Não precisaram de palavras, nem mesmo de olhares. Ela sentia os comandos dele em sua mente como se fossem seus próprios instintos. Além disso, sua clarividência lhe garantia uma visão de 360 graus do campo de batalha. Niklaus não conseguia mais surpreendê-lo. Toda tentativa de desaparecer e reaparecer em um ponto cego terminava com Luke já esperando por ele. Ele conseguia até usar sua previsão para atingir 100% de precisão. Além disso, se Niklaus tentasse recuar, Luke trocaria de posição com uma folha, uma pedra ou até mesmo Enid, impedindo sua fuga. E então veio a telecinese. Niklaus não estava mais lutando apenas contra dois inimigos. Ele estava lutando contra o maldito campo de batalha inteiro. As árvores, as pedras e até o próprio chão eram armas nas mãos de Luke. Troncos pesando milhares de quilos foram arremessados como projéteis.
O chão cedeu e se ergueu para desestabilizá-lo. E quando ele finalmente conseguiu se esquivar de um dos ataques de Enid, Luke o prendeu com uma força telecinética que o desacelerou antes de bombardeá-lo com uma saraivada de objetos. Se ele de alguma forma conseguisse escapar de tudo isso, o bastardo psíquico se teletransportaria para bem perto dele, na posição perfeita para desferir um golpe fatal. Nicklaus durou 5 minutos. Depois 8. No 10º minuto já tinha acabado. Faltava-lhe um braço, arrancado pelas garras de Enid. Seu corpo estava coberto de cortes, hematomas e ossos fraturados. Sua regeneração não conseguia mais acompanhar os danos. Cada novo ferimento roubava mais de sua velocidade, mais de sua força, mais de seu tempo. Ele cambaleou lutando para se manter de pé. E então viu Luke observando. O menino não estava exausto. Não ofegava, não suava nem demonstrava qualquer sinal de fadiga. Ele só tinha aquele sorriso presunçoso. Nicklaus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esses não eram adolescentes rejeitados comuns. Eles eram monstros. Luke caminhou lentamente em direção ao derrotado Nicklaus, que olhou para cima e encontrou seu olhar. Você deveria ter aceitado as negociações de quarta-feira, disse Luke. Nicklaus soltou uma risada baixa e áspera, cuspindo um pouco de sangue no chão. Apesar de estar dilacerado, com o braço decepado e o corpo crivado de feridas que se recusavam a fechar, ele não demonstrou arrependimento, nem implorou por misericórdia. Isso lhe rendeu um pouco do respeito de Luke, embora ele jamais admitisse. E perder esta noite maravilhosa? Nicklaus zombou com um sorriso torto. Se você acha que isso acabou, garoto, você é mais ingênuo do que eu pensava. Você não vai sair vivo de Sunny Valley. Talvez você tenha conseguido passar despercebido nos últimos meses, mas agora sua localização vazou, acrescentou ele, com os olhos brilhando de satisfação sombria. Mas Luke não se abalou. Ele já tinha visto as lembranças de Nicklaus de ter enviado uma mensagem e deduziu que ele a havia enviado ao Selman. Eu sei. Não sabia que vampiros puro-sangue como você eram subordinados a médios. O que o clã Drozia vai dizer sobre isso? Perguntou Luke. Nicklaus estreitou os olhos e simplesmente suspirou. Sabia que em seu estado atual sua mente estava indefesa. Luke, um psíquico de aura azul, poderia facilmente ter acessado suas memórias recentes através do contato visual. Vou perguntar por que, disse Luke enquanto uma massa concentrada de ondas telecinéticas se reunia em sua palma, pronta para cortar a cabeça de Nicklaus. Luke não tinha tempo para vasculhar as antigas memórias de Nicklaus, levaria vários minutos e tempo era precioso. Se o vampiro o surpreendesse e o poupasse do trabalho, melhor ainda. Se ele não respondesse, Luke também não se importaria muito, mas estava curioso. No dia em que seus pais chegaram, era inevitável que lutassem contra os Selmans. No entanto, eles conseguiram continuar fugindo, adiando suas mortes por mais um tempo. Depois que foram mortos, seus algozes vieram para cá, perguntando-se por que haviam perdido tempo neste lugar, começou Nicklaus. Ele sentia que já que Luke o havia esmagado completamente, poderia ao menos responder a uma pergunta simples. Eles revistaram as duas cidades para ver se seus pais tinham escondido algo, mas não encontraram nada. No entanto, perceberam o que minha família estava fazendo, a mesma coisa que você descobriu. Tive que jurar lealdade a eles, tornando-me seu subordinado e um espião que os informava sobre as decisões do clã Drozia, concluiu Nicklaus. Luke assentiu. A decisão de Nicklaus fazia sentido. Silenciar os poderosos médios da família Selman era impossível. Se ele não tivesse jurado lealdade, os Selman poderiam ter contado à filial principal do clã Drozia o que estava acontecendo. E isso teria sido o fim de Nicklaus e sua família. Para o Selman, ter um ramo secundário de um dos clãs de vampiros mais poderosos como vantagem era um bom negócio. Afinal, Nicklaus era o líder de um ramo secundário. Seu poder de batalha não podia ser subestimado, e sua posição dentro do clã não era ruim. Luke só conseguirá derrotá-lo de forma tão decisiva porque tinha Enid ao seu lado e uma gama diversificada de auras. Caso contrário, a batalha teria se arrastado por muito mais tempo. Embora não acreditasse que perderia, isso lhe custaria um tempo precioso. Agora, faça isso, disse Nicklaus, tossindo sangue. Luke soltou um suspiro silencioso. Sua expressão presunçosa desapareceu. Não havia mais desdém ou arrogância em seu rosto, apenas um olhar neutro, quase solene. Por um breve momento, ele assentiu respeitosamente para Nicklaus. Não precisava, mas reconheceu que Nicklaus havia respondido quando poderia ter optado por permanecer em silêncio até o fim. Em um mundo onde a maioria morria de ressentimento ou implorando por misericórdia, o velho vampiro escolheu falar e aceitar seu destino com dignidade. Sem dizer mais nada, Luke ergueu a mão, envolta em vibrantes ondas telecinéticas. A energia se concentrou, tomando a forma de uma lâmina invisível. Com um único movimento preciso, a cabeça de Nicklaus foi separada de seu corpo. Desta vez, Enid não disse nada. Ela sabia dos crimes de Nicklaus. Luke lhe contará sobre todos os normis desaparecidos e, além disso, aquele velho vampiro fora um oponente formidável. Deixá-lo vivo não era uma boa ideia. O vampiro não emitiu nenhum som enquanto sua cabeça caía pesadamente no chão. Por precaução, Luke ergueu a outra mão e condensou uma pequena esfera telecinética, disparando-a direto no peito do cadáver, perfurando o coração. Então, em poucos segundos, ele usou telecinese para criar uma cova, movendo o corpo com a cabeça decepada para dentro. Ele cobriu o buraco com terra.
Abaixando a mão, ele contemplou a cova improvisada por um segundo antes de se virar para Enid. Não havia satisfação em seu rosto, apenas a certeza de que mais um obstáculo havia sido removido de seu caminho. Terminamos aqui, ele disse em seu tom habitual, sua expressão retornando ao normal. Mas em sua mente ele guardou aquele breve momento de respeito por um inimigo que aceitou seu destino com honra. Wednesday terminou sua luta? Perguntou Enid. É, só alguns segundos antes de nós. Quem diria? Os dois vampiros morreram quase ao mesmo tempo, respondeu Luke. Natasha já encontrou as evidências e está indo em direção à saída de Sunnyvale. Precisamos sair daqui o mais rápido possível e nos encontrar com Fester, disse Luke. Eles haviam planejado a fuga há muito tempo, caso sua posição fosse comprometida. Enid assentiu. Ela se lembrou de que Fester era tio de Wednesday. Na época em que dividiam um quarto em Nevermore, Wednesday lhe contará um pouco sobre sua família excêntrica. Luke não perdeu tempo e começou a subir no ar. Enid sentiu o corpo se erguer do chão, suspensa pela telecinese de Luke. Mas desta vez era diferente. Ele não a carregava nas costas como antes. Isso não era mais necessário, e além disso, o relacionamento deles não era mais assim. O controle de Luke havia melhorado, e agora ele conseguia fazer as pessoas voarem ao seu lado sem comprometer sua velocidade. Embora a velocidade daqueles que ele carregava não fosse tão rápida quanto a dele, ainda era eficaz. Os dois sobrevoaram Sunnyvale, movendo-se na direção de Wednesday. Então, do nada, o céu escureceu a uma velocidade alarmante. Como se a noite tivesse caído de repente, espessas nuvens negras cobriram a cidade. O ar ficou mais pesado, carregado de eletricidade. Um relâmpago iluminou o céu. O som do trovão rugiu com uma força aterrorizante. Luke estreitou os olhos. Sabia que aquilo não era natural. Este não é o Fester, pensou Luke com uma sensação ruim tomando conta dele. Capítulo 216 Elliot Selman. Este não é o Fester, pensou Luke com um mau pressentimento crescendo dentro dele. Antes que ele pudesse pensar no que fazer, o céu já estava completamente escuro e, de repente, um raio desceu com uma velocidade assustadora. Não foi apenas um simples clarão, parecia mais um foguete caindo do céu, uma explosão de pura energia se aproximando rapidamente. O impacto era iminente. O raio atingiu o chão, criando uma explosão ensurdecedora, destruindo árvores como se não fossem nada. O chão tremeu e, do ponto de impacto, um círculo de relâmpagos se espalhou rapidamente. Luke puxou Enid para perto de si para mantê-la por perto e rapidamente criou um escudo telecinético que cobriu os dois. O raio atingiu o escudo e, embora forte, não resistiu à força. Em segundos, o raio atravessou, destruindo a barreira protetora. Luke mal teve tempo de reagir. Rapidamente, ele ativou Chambliss. Num piscar de olhos, ele teletransportou os dois vários metros para trás, longe o suficiente para evitar o impacto direto, impedindo que o raio os atingisse. O ar vibrava ao redor deles com a energia residual da tempestade, mas pelo menos, por enquanto, eles estavam seguros. Enid suspirou de alívio, tendo sobrevivido à repentina tempestade de raios que tentará atingi-los. Ela não teria conseguido escapar e teria que depender de seus ossos e super-regeneração para sobreviver. Ambos se viraram para olhar o local onde o raio havia caído. O terreno ali parecia ter sido completamente transformado. Uma enorme cratera se estendia à frente deles, como se o impacto do raio tivesse perfurado o próprio chão. As árvores próximas estavam despedaçadas e queimadas. O chão estava chamuscado, o solo quente ao toque, e a energia que pairava no ar fazia a pele de ambos formigar. Escute-me, Enid. Você precisa ir até Wednesday e ajudá-la em sua luta, Luke disse a Enid por telepatia, em tom sério. É o quê? Outro inimigo apareceu? Enid perguntou com uma expressão sombria. Isso não era bom. Luke assentiu e explicou rapidamente que com seu domínio, havia sentido uma presença poderosa no local de Wednesday. Uma presença com uma aura muito mais forte do que a de Helena ou Niklaus. E você? Perguntou Enid. Ela sabia que o inimigo que havia desferido aquele poderoso raio também não era fraco. Eu vou dar um jeito de alguma forma, Luke respondeu, e sem mais discussão, ele teletransportou Enid com Chambliss, enviando-a a cerca de 10 quilômetros de distância para onde Wednesday estava. Por meio de sua clarividência, Luke percebeu que o inimigo que estava prestes a enfrentar tinha uma aura muito mais poderosa e densa do que aquela que surgira perto de Wednesday. Enviar Enid para lá aumentaria as chances de sobrevivência das duas garotas. Se isso significasse enfrentar o inimigo mais perigoso sozinho para que os dois tivessem uma chance maior de sobreviver juntos, ele faria isso sem hesitar. Com Enid em sua forma licantrópica ao lado de Wednesday, suas chances de sobrevivência aumentariam significativamente. Ela seria um suporte crucial. Enid era o tipo de combatente direta que recebia o impacto dos ataques, permitindo que Wednesday se concentrasse em seus ataques estratégicos e letais. Eles formavam uma equipe ideal para a batalha. No fundo, Luke queria que os dois estivessem seguros. Ele não fez isso apenas para aumentar as chances de sobrevivência de Wednesday, mas também as de Enid. Mesmo que não tivessem mais um relacionamento, ele não podia negar que o bem-estar dela ainda lhe importava. Apesar de tudo, ela fora uma parte importante da sua vida, a primeira garota com quem ele realmente se importou. Luke afastou os pensamentos de Enid e Wednesday no momento em que uma figura emergiu da enorme cratera. Através da fumaça e da energia crepitante, uma presença apareceu, caminhando calmamente.
Vestido num bege imaculado, sem uma única ruga, apesar da destruição ao seu redor, ele parecia mais um magnata dos negócios do que um lutador. No entanto, a aura sufocante que ele irradiava era inconfundível. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado para trás, sem uma única mecha fora do lugar, como se nem o próprio caos pudesse tocá-lo. Seus olhos azuis glaciais, frios e calculistas, fixavam-se em Luke com uma intensidade desprovida de emoção. À medida que avançava, pequenas faíscas dançavam por seu corpo, resquícios da tempestade que ele havia desencadeado. Cada passo no chão devastado estalava com estática, como se o próprio ar resistisse à sua presença. Luke o observou cautelosamente sem desviar o olhar. Não havia necessidade de perguntar quem ele era. Ele soube instantaneamente, mesmo sendo a primeira vez que o via pessoalmente. Elliot Selman, patriarca da família Selman, pelo menos na superfície. O homem de quem Luke havia tirado tudo, sua esposa, seus filhos, seu servo mais leal, sua posição no conselho. E no entanto, lá estava ele bem na frente dele, sem nenhum traço de raiva, ressentimento ou sede de vingança em seu rosto. Luke esperava ódio, fúria incontrolável, uma intenção assassina ardente naqueles olhos azul-gelo. Mas o que encontrou não foi nada. Um olhar vago, desprovido de emoção, como se Luke não passasse de um mero obstáculo em seu caminho, algo a ser removido para finalmente pôr fim à guerra entre Poe e Selma. Pela primeira vez na vida, Luke sentiu algo diferente em uma luta. Dúvida. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sempre confiou em sua força, em sua capacidade de sair vitorioso, não importando quão poderoso fosse seu inimigo. Mas desta vez, por um breve instante, ele se questionou se realmente conseguiria vencer. E pela primeira vez, ele considerou a possibilidade de morrer. Nem mesmo contra Dolores Selman, ele havia sentido essa sensação. E isso depois de enfrentar Crackstone, estando em condições nada ideais para lutar contra a matriarca Selman. Eu pensei que você teria o elemento fogo como seus filhos. Antes que ele pudesse terminar seu comentário zombeteiro, com a intenção de provocar seu oponente, Elliot moveu sua mão com uma velocidade impossível. Um raio irrompeu de sua palma, rasgando o ar com uma força avassaladora. Luke mal teve tempo de erguer um escudo telecinético, mas a energia elétrica o atingiu com uma intensidade esmagadora. Seu corpo foi lançado pelos ares, colidindo contra as árvores a uma velocidade estonteante. Cada tronco que ele estilhaçava teria quebrado seu corpo se não fosse pela barreira telecinética que ele formou ao seu redor no último segundo. Finalmente, depois de ser arremessado vários metros pela floresta, ele parou. Ele tossiu, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. Merda! Eu nem consegui ativar minha visão de futuro, ele pensou, limpando o sangue do canto dos lábios com as costas da mão. Sua expressão era uma mistura de irritação e concentração. Felizmente o ferimento era superficial, mas isso não mudava o fato de que ele estava em clara desvantagem. Ele mal conseguiu se levantar quando sentiu uma onda repentina no ar. Em um instante, vários raios caíram sobre ele como lanças incandescentes de luz. Mas desta vez ele estava pronto. Ele ativou sua visão de futuro bem a tempo. Em sua mente, flashes do futuro se desenrolavam com precisão cirúrgica. Ele via exatamente onde e quando os ataques elétricos ocorreriam. Com uma mistura de pura velocidade e telecinese, ele torceu seu corpo em ângulos impossíveis, permitindo que os raios raspassem o ar onde ele estava apenas um milissegundo antes. Um passo para o lado, um salto para trás. Uma curva acentuada, impulsionando-se com uma força invisível. Cada movimento era calculado milimetricamente, esquivando-se dos ataques com precisão sobre-humana. Ele usava sua telecinese para microajustes, alterando sua trajetória no ar no último instante. No momento em que ele evitou o ataque elétrico, Luke concentrou sua telecinese e, num piscar de olhos, formou uma esfera telecinética acima dos dedos indicador e médio. Ondas de energia telecinética se comprimiam o mais rápido possível, vibrando intensamente. Não era seu orbe mais poderoso, ele não tivera tempo de carregá-lo completamente. Sem hesitar, ele a arremessou direto em Elliot. Ao mesmo tempo, exerceu mais de 10 toneladas de força telecinética sobre o corpo de Elliot, tentando imobilizá-lo ou pelo menos desacelerá-lo. Mas não funcionou. A eletricidade crepitante ao redor do patriarca Selman interferiu nas ondas telecinéticas invisíveis, dispersando-as antes que pudessem exercer qualquer pressão real sobre ele. Era como se a energia elétrica criasse algum tipo de campo de disrupção. TCH. Luke estalou a língua e tentou uma abordagem diferente. Ele enviou um comando mental, ordenando que Elliot ficasse parado, mesmo que apenas alguns segundos fossem suficientes. Por uma fração de segundo menos de um batimento cardíaco, Elliot congelou, mas sua vontade era muito forte. O controle mental de Luke se estilhaçou quase instantaneamente. Quando a paralisia passou, o orbe telecinético já estava prestes a atingir o peito de Elliot, mas então, num clarão de luz, Elliot desapareceu. Um segundo depois, um estrondo estrondoso sacudiu a floresta. O orbe colidiu com uma árvore, desencadeando uma explosão compacta, porém devastadora. O tronco se estilhaçou em 1000 pedaços e uma cratera se formou no chão, levantando uma nuvem de poeira e lascas carbonizadas. Ele é ridiculamente rápido, Luke pensou, franzindo a testa. Elliot não apenas desviou do orbe telecinético, como também se lançou em direção a Luke como um raio vivo. Para a maioria, vê-lo se mover teria sido impossível. Mas Luke, graças à sua clarividência, conseguiu vislumbrar um borrão azul elétrico correndo em sua direção a uma velocidade absurda. Ele mal teve tempo de reagir antes que Elliot aparecesse bem na sua frente.
O punho do patriarca apontava para o seu rosto, envolto em raios crepitantes carregados de energia destrutiva. Luke analisou suas opções em uma fração de segundo. Ele sabia que uma barreira telecinética não funcionaria, Elliot a quebraria instantaneamente, especialmente com um soco carregado com raios concentrados. Se ele usasse sua visão de futuro para se esquivar por um triz, a eletricidade ainda o alcançaria, rasgando sua carne com uma força aterrorizante. Essa opção estava descartada. Só havia uma saída, a desordem. Luke ativou Shambles no último instante, desaparecendo no momento perfeito. Um segundo depois, ele reapareceu a centenas de metros de distância, sentindo um arrepio na espinha ao ouvir o que aconteceria em seguida. Bum! O golpe relâmpago de Elliot atingiu o chão onde Luke estivera um momento antes. O impacto estrondoso foi ensurdecedor. A terra rachou, explodindo em uma onda de choque brutal, fazendo pedras e poeira voarem como se um meteoro tivesse caído. Se aquele soco tivesse me atingido, mesmo com minha barreira telecinética, eu estaria meio morto, pensou Luke. Elliot não perdeu tempo. Ele já havia localizado Luke e apareceu na frente dele, desferindo outro golpe poderoso, mortal e rápido como um raio em seu rosto. Mais uma vez, Luke usou Shambles para escapar. Ele desapareceu no último segundo, escapando do impacto por uma fração de segundo. Bum! O chão explodiu novamente. Luke reapareceu a vários metros de distância com a testa franzida. Elliot já estava atrás dele. Outro soco, outra confusão para desviar. Bum! As crateras se multiplicaram, e também as árvores destruídas. Enquanto Luke se esquivava com Shambles, ele tentou arremessar árvores em Elliot usando telecinese, mas o escudo de raios do patriarca as desintegrou instantaneamente. Uma armadura irritante que permanecia ativa o tempo todo. Ele tentou imobilizá-lo novamente, aplicando mais de 10 toneladas de força telecinética, mas a eletricidade anulou qualquer efeito em seu corpo. Ele tentou disparar outro orbe telecinético, mas Elliot desviou sem esforço algum, mesmo quando Luke usou um comando mental que o forçou a parar por menos de um segundo. Mergulhar em sua mente e implantar uma ilusão mais forte levaria muito tempo. Com a velocidade de Elliot, ele estaria na frente de Luke em um instante, acertando-o antes mesmo que ele pudesse romper suas defesas e armar a ilusão. Pior de tudo, toda vez que Luke se teletransportava, Elliot o encontrava quase instantaneamente. Ele não lhe dava espaço para respirar, e usar Shambles não era exatamente uma técnica fácil de usar. Enquanto isso, os golpes relâmpagos de Elliot pareciam socos comuns, quase sem drenar sua energia. A força dele está em outro nível comparado a Atlas e sua esposa feia, pensou Luke, com suor escorrendo pela testa. Ele claramente não estava no controle. Sua situação estava longe de ser boa. Capítulo 217 Equipe improvisada. Wednesday se moveu pelas sombras, sua silhueta desaparecendo e reaparecendo nos cantos escuros do pátio pertencente à mansão dos vampiros. No entanto, seu inimigo não era um dos vampiros. Ela havia matado Helena e seus 2 filhos. Seu oponente atual era alguém muito mais perigoso. A vários metros de distância, um homem magro avançava calmamente. Seus longos cabelos loiros balançavam levemente ao vento, e um sorriso irônico brincava em seus lábios enquanto olhava para Wednesday. Que decepção, disse o homem com diversão e desprezo misturados em sua voz. Um Adandas correndo como um rato. E não qualquer Adandas. O primogênito da família, o famoso herdeiro Wednesday Adandas, acrescentou, com um sorriso cada vez maior. Gabriel Selman. Ele fala demais e é irritante, pensou Wednesday enquanto observava o homem magro, irmão mais novo de Elliot. O contraste entre os dois era impressionante. Sabe, quando soube que a família Adandas estava se envolvendo nessa guerra, não acreditei. Você sempre foi estranho, sim, mas nunca suicida, comentou Gabriel. Wednesday permaneceu em silêncio, avaliando suas opções. Gabriel era mais rápido do que ela esperava. Sua aura era laranja e ele controlava o elemento vento, o que lhe conferia uma velocidade incrível. Ele não só era mais rápido que ela, como ela também não conseguia bloquear seus ataques de vento diretamente. Suas sombras não eram fortes o suficiente para suportar a pressão do vento. E então, ouvi algo ainda mais ridículo. Minha filha me disse que você se apaixonou. Ela sempre falava de você, um médium de elite, frio, calculista, inalcançável. Ela te admirava, respeitava sua atitude impenetrável, mas ficou profundamente decepcionada quando se tornou público que você estava namorando aquele garoto Paul. Um pária criado entre pessoas comuns, com uma família à beira do colapso, disse Gabriel com absoluto desdém. Os olhos escuros de Wednesday se estreitaram ligeiramente. Ela se lembrava vagamente da filha de Gabriel, uma menina da sua idade, ou talvez um pouco mais nova. Por causa da família materna, ela fora forçada a frequentar aquelas reuniões sociais absurdas, conhecendo supremacistas e fanáticos marginalizados que desprezavam os normies. É patético, sabia? Continuou Gabriel circulando a conversa como se fosse uma brincadeira. Mesmo que Paul seja um pária puro sangue, ele foi criado como um normal, escondido como uma desgraça, o último de sua linhagem. Wednesday sentiu uma pontada de irritação, mas não mordeu a isca. O fato de Gabriel falar tanto significava que ele não a via como uma ameaça. Um erro, mas um erro do qual ela não poderia tirar vantagem ainda. Para a confusão de Gabriel, um sorriso frio se formou no rosto pálido de Wednesday. Por que o sorriso? Ele perguntou. Você fala da sua filha como se ela fosse especial. Como se ela fosse superior ao Luke.
Gabriel levantou uma sobrancelha, mas Wednesday continuou antes que ele pudesse interromper. Deixa eu te contar uma coisa, disse ela, num tom quase didático, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança de raciocínio lento. Luke Paul, o pária criado entre os normais, o pária de uma família decadente, matou Sebastian e Ingrid. Seus sobrinhos? Os filhos do seu irmão? Lembra? Luke os transformou em pedaços de carne. Eles nem eram um desafio. A expressão de Gabriel mudou imediatamente, seus olhos se estreitando perigosamente. Sim, Wednesday inclinou a cabeça friamente. Aqueles dois morreram de uma forma horrível e patética. Então me diga, Gabriel, se a sua filha patética enfrentasse Luke, quanto tempo você acha que ela duraria? Porque eu diria que nem 3 minutos, disse ela, com o tom seco como uma faca deslizando sobre uma pedra. Os olhos de Gabriel ardiam de fúria. O ar ao seu redor começou a girar violentamente e num piscar de olhos, uma forte rajada de vento avançou em direção a Wednesday. Wednesday conseguiu desaparecer nas sombras, evitando por pouco o vento cortante que atravessava antigas estátuas de mármore, quebrando-as em projéteis letais que se espalhavam em todas as direções. Sem perder um segundo, ela ergueu sua foice de escuridão, com a lâmina envolta em uma escuridão pulsante, e a brandiu com precisão. Uma onda cortante de sombras disparou em direção a Gabriel, cortando o ar em alta velocidade. Gabriel reagiu instantaneamente. Com o movimento da mão, uma nova rajada de vento comprimido explodiu em direção a Wednesday, desta vez ainda mais forte que o ataque anterior. As duas energias se chocaram em um impacto devastador, escuridão contra vento. A colisão provocou ondas de choque pelo pátio, sacudindo o chão e levantando um turbilhão de detritos e poeira. A força do vento prevaleceu. A rajada se intensificou, fragmentando a onda de sombras até se dissipar completamente. Continuou até quarta-feira, forçando-a a desaparecer nas sombras mais uma vez. Ela reapareceu a vários metros de distância, com um olhar gélido, mas sem demonstrar qualquer sinal de frustração. Uma dinâmica semelhante à de Luke e Elliot se desenrolava entre Wednesday e Gabriel. A única diferença era que Wednesday tinha mais tempo para reagir e contra-atacar, já que Gabriel não era tão rápido quanto Elliot. Mesmo assim, todos os seus contra-ataques foram inúteis, e ela foi forçada a recorrer à sua viagem nas sombras para escapar dos ataques de vento. Pouco a pouco, eles se afastaram da mansão dos vampiros e entraram na floresta. Essa esfera é irritante, pensou Wednesday, sua expressão mal mudando. Gabriel tinha uma esfera de ar ao seu redor, protegendo de potenciais ataques surpresa. Já era difícil acertar um ataque surpresa nele, e mesmo que conseguisse, a esfera de ar o neutralizaria. Os ataques de Gabriel eram compostos por rajadas de vento extremamente poderosas e destrutivas. Se ela permitisse que uma delas a atingisse, ficaria gravemente ferida, o que significava que não podia se dar ao luxo de executar golpes letais excessivamente complexos. Sua velocidade também não era brincadeira. Controlando o vento, ele o usava para se mover em alta velocidade com uma agilidade incrível. Seus pés mal tocavam o chão e ele já estava em outro lugar, como se o próprio vento o carregasse. Wednesday desapareceu nas sombras repetidas vezes, tentando encontrar um ângulo de ataque, mas Gabriel já havia começado a prever seus movimentos. Num instante, Gabriel girou nos calcanhares e soltou uma rajada de vento em direção ao local exato onde Wednesday estava prestes a reaparecer. Bum! O ataque atingiu o solo com uma explosão de vento cortante, arremessando pedras e rasgando pedaços de terra com força avassaladora. Quarta-feira mal teve tempo de evitá-lo. Gabriel já estava no ar, impulsionando-se com uma rajada de vento, usando seu próprio ataque para se lançar em direção a ela em uma velocidade vertiginosa. Sua mão se ergueu, reunindo uma torrente de ar comprimido, pronta para desferir um golpe mortal que seria muito mais difícil para Wednesday desviar devido à sua posição desconfortável. Mas então, um rugido estrondoso quebrou a tensão no ar. Enid, pensou Wednesday. Ela já esperava sua chegada, Luke lhe contará. Embora não gostasse da ideia, não podia negar que, contra aquele inimigo, a ajuda de um lobisomem era mais do que bem-vinda. A figura maciça do lobisomem emergiu das árvores, avançando de 4 com uma velocidade brutal. No momento em que Gabriel estava prestes a atacar, Enid saltou. Seu corpo colossal colidiu com Gabriel no ar, interceptando-o e arremessando-o para longe com uma força monstruosa. O psíquico disparou pelo ar como um projétil, atravessando diversas árvores com um impacto ensurdecedor. Os troncos rangeram e se estilhaçaram com a força da colisão. Depois de estilhaçar 4 árvores, ele finalmente parou, a vários metros de onde estivera momentos antes. Graças à sua esfera de ar, o dano foi reduzido significativamente, ele sofreu apenas ferimentos leves. Que incômodo! Gabriel murmurou, observando à distância o lobisomem parado ao lado de Wednesday. Você está bem? Luke me enviou, disse Enid em sua forma licantropa. Eu sei. Nosso inimigo é o irmão mais novo do patriarca do Selman. Respondeu Wednesday, grata pelo breve momento para recuperar o fôlego embora jamais fosse admitir. Enid soltou um grunhido baixo de surpresa. Isso basicamente significava que estavam diante de um dos médiuns mais fortes entre os párias da América. Não usaremos o elo mental para nos comunicarmos, continuou Wednesday com firmeza. Isso esgotaria Luke e agora ele está lutando contra o patriarca do Selman. A expressão de Enid se obscureceu. Luke estava lutando contra alguém ainda mais forte que Gabriel. Tudo bem.
Não podemos ser um fardo para ele. Nem um pouco, concordou Enid com um aceno determinado. Wednesday olhou para ela por um momento antes de voltar a atenção para o inimigo. Gabriel se aproximava calmamente com o olhar cheio de desdém enquanto avaliava a recém-chegada. Você disse Gabriel, olhando para Enid com desinteresse. Uma fera. Que apropriado que Paul se cerque desse tipo de companhia. Como médium de linhagem pura, Gabriel via outras raças rejeitadas como imensamente inferiores. Nem Wednesday nem Enid prestaram atenção ao seu comentário. Wednesday olhou para Enid e disse, para derrotá-lo, precisamos trabalhar juntos. Enid piscou, surpresa. Ela sabia o quão orgulhosa e teimosa Wednesday podia ser, então não esperava que ela sugerisse que se unissem tão rapidamente. Preciso que você ataque de frente e de perto. Use sua velocidade e força bruta para manter a pressão sobre ele. Atacarei das sombras, procurando uma brecha e te apoiando quando necessário, explicou Wednesday. Entendido, Enid assentiu sem hesitar. Ela respeitava a inteligência de Wednesday e sabia que seria tolice insistir em fazer as coisas do seu jeito. Terminou de sussurrar palavras de incentivo, Gabriel zombou. Ou você realmente acha que a união vai mudar o resultado? Wednesday não respondeu. Num piscar de olhos, sua foice de escuridão apareceu em suas mãos antes de se fundir com sua própria sombra. Ao mesmo tempo, Enid dobrou as pernas, preparando-se para atacar. Capítulo 218 Contra-ataque. Boom! Luke apareceu a centenas de metros de distância com Shambles, mas no exato momento em que seu corpo se materializou, um raio azul o atingiu. Elliot previu sua localização depois de Luke ter se esquivado tantas vezes com Shambles. Embora não tivesse clarividência, tinha grande senso de batalha e experiência. Luke mal conseguiu levantar um escudo telecinético antes que o impacto o atingisse. O escudo durou apenas alguns segundos antes de se estilhaçar. Felizmente, a força letal do raio havia se dissipado, mas o impacto lançou para trás, arremessado pelo ar como um projétil. Seu corpo girou violentamente antes de cair no chão, rolando vários metros antes de parar. Uma dor aguda se espalhou por suas costas e braços. Arranhões, cortes e hematomas cobriam seu corpo. Nada grave ainda, mas o cansaço aumentava. A velocidade dele é um problema, pensou Luke enquanto se levantava, respirando de forma irregular. Mesmo usando sua clarividência e Shambles, ele sempre desviava no último segundo e mal tinha tempo de contra-atacar. Além disso, o poder dos raios de Elliot era avassalador. Luke já havia enfrentado inimigos com ataques letais e poderosos antes, mas sempre conseguia prever seus ataques e evitá-los. Elliot continuou seus ataques implacáveis, sem parar por um segundo sequer. Eles estavam se afastando cada vez mais da floresta. Em um de cada 5 ataques, Elliot conseguiu prever para onde Luke se teletransportaria com Shambles e acertou um golpe, fazendo voar vários metros. Mas Luke gradualmente se adaptou, preparando-se para criar uma cúpula telecinética, o que reduziu significativamente o dano que ele recebia. Outro golpe eletrizante veio em sua direção. Luke desapareceu com Shambles antes que pudesse atingi-lo, mas Elliot já estava em movimento. Quando Luke reapareceu em uma posição diferente, ele estava pronto para o ataque de longo alcance de Elliot, mas sua visão do futuro o fez franzir a testa. Desta vez, Elliot não atacaria à distância. Ele estava vindo direto para o combate corpo a corpo. Merda! Luke xingou, sabendo que um escudo telecinético sozinho não seria suficiente contra o punho de Elliot. Ele rapidamente levantou o escudo telecinético mais forte que pôde e também arrancou 2 árvores do chão, colocando-as à sua frente como barreiras adicionais. Elliot se chocou contra a primeira árvore, seu punho eletrificado perfurando-a como papel. A madeira explodiu em lascas, mas seu soco não parou. A segunda árvore teve o mesmo destino. Sua casca grossa foi arrancada sem esforço algum, e a velocidade do punho eletrificado de Elliot nem sequer diminuiu. Então, atingiu a barreira de Luke. A força do impacto fez o escudo telecinético vibrar como vidro prestes a se estilhaçar. Luke cerrou os dentes, esforçando-se para segurá-lo, mas durou apenas alguns segundos. O escudo se estilhaçou, e o punho de Elliot agora estava indo direto para o peito de Luke. Os olhos de Luke se arregalaram. Ele sabia que se aquele punho eletrificado o atingisse, ele estaria morto. Seu corpo, embora fortalecido, não era nem de longe tão poderoso quanto 2 árvores e uma barreira telecinética de 10 toneladas. No momento em que o escudo desabou, ele usou sua telecinese em si mesmo. Ele não tentou empurrar Elliot porque sabia que isso não funcionaria. Em vez disso, canalizou toda a sua força em uma explosão telecinética para se impulsionar para trás. Luke se lançou para longe no momento em que o punho carregado de relâmpagos de Elliot atingiu o espaço onde antes estava seu peito. Mas ele não escapou ileso. Mesmo com sua reação instantânea, o raio crepitante do soco o atingiu de raspão, atravessando seu lado e ombro como chicotes em chamas. Uma dor intensa o percorreu. Sentiu os músculos se contraírem e o braço esquerdo ficar dormente, mas não teve tempo de avaliar os danos. O golpe de Elliot, combinado com seu próprio impulso, o fez voar a uma velocidade incrível. Luke finalmente deixou a floresta, voando pelo céu noturno em direção a Sunny Valley. Enquanto ele voava pelo ar, ele viu Elliot se transformar em um raio vivo e começar a persegui-lo. TSCH, seu desgraçado, pensou Luke, irritado por ser o único a ser espancado até virar polpa.
Ele levantou a mão, juntando os dedos indicador e médio, condensando ondas telecinéticas até um ponto crítico, reunindo energia o mais rápido que podia. Então ele disparou o orbe diretamente em Elliot. Ao mesmo tempo ele emitiu um comando mental: fique parado. Elliot hesitou por menos de um segundo, mas já estava preparado para desviar do ataque. Luke já havia tentado isso antes, e com sua velocidade absurda, Elliot conseguiu escapar sem esforço. Mas Luke não era idiota. Ele não desperdiçaria energia em um ataque que estava fadado ao fracasso. No instante em que Elliot desviou do orbe, Luke ativou Chambres. O orbe telecinético piscou para fora do lugar, trocando de lugar com um pequeno grão de terra, agora flutuando a apenas alguns milímetros de Elliot. Perto demais, pensou Elliot, percebendo que não havia como desviar dessa vez. Boom! A esfera telecinética atingiu Elliot de frente, detonando contra seu escudo de raios em uma explosão brutal. Faíscas azuis irromperam em todas as direções enquanto a pressão telecinética e a energia elétrica se chocavam, sacudindo o ar como um trovão. Luke sorriu satisfeito, mas então ele caiu no asfalto. A única coisa que ele pôde fazer foi criar uma barreira circular ao redor de si para evitar quebrar os ossos ao pousar. O concreto se estilhaçou com a velocidade da descida e a força do seu escudo telecinético, formando uma enorme cratera nas ruas de Sunny Valley. Luke tossiu sangue ao se levantar. O pouso foi um sucesso, ele não sofrerá danos. O que o ferira foram os raios de Elliot, que conseguiram atingi-lo após quebrar sua barreira telecinética anterior. Luke olhou ao redor. Alarmes de carros soaram, luzes de prédios piscaram e murmúrios começaram a surgir conforme as pessoas se aproximavam do local do acidente. Sunny Valley não estava deserta. Embora fosse noite, o jogo de futebol havia terminado há pouco tempo. Muitas pessoas tinham ido a bares ou restaurantes para comer. Agora, a luta não os envolvia apenas. A batalha havia chegado à cidade. O primeiro a chegar à rua onde Luke estava foi Elliot, aterrissando com um estrondo poderoso a poucos metros de distância. Sua aparência não era mais tão imaculada quanto antes. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas estavam chamuscadas pela explosão, e um fino fio de sangue escorria perto de sua boca e nariz. Agora entendo por que meus filhos e Atlas não tiveram chance contra você, disse Elliot, falando pela primeira vez enquanto limpava o sangue do canto da boca. A expressão de Luke se obscureceu. Seu orbe telecinético não causará tanto dano quanto ele esperava? Embora isso se devesse em parte ao fato de ele não ter conseguido condensar ondas telecinéticas suficientes, tendo que fazê-lo tão rapidamente. Agora ele fala? Pensou Luke, erguendo uma sobrancelha. De qualquer forma, ele aproveitou a oportunidade para recuperar o fôlego. Eles deveriam ter esperado pacientemente até eu me formar em Nevermore. Talvez seus filhos ainda estivessem vivos, disse Luke com um sorriso zombeteiro. A expressão de Elliot permaneceu a mesma. Inexpressiva. Inalterada. Meus filhos morreram porque eram mais fracos que você. Não há nada que se possa fazer, comentou Elliot, como se estivesse discutindo casualmente o tempo com um amigo, e não com o assassino de seus filhos e esposa. Luke ficou surpreso com a monotonia e a frieza de Elliot. Será que ele se importava tão pouco com os próprios filhos? Se Luke estivesse diante do assassino de alguém que ele amava, não conseguiria controlar sua raiva e sede de vingança. Só de pensar em alguém machucando Wednesday seriamente o deixaria furioso. Ele não conseguia nem começar a imaginar o que sentiria se fosse um assassinato. Era verdade que Elliot tinha sido um dos principais culpados pela morte de seus pais, mas Luke nunca os conheceu, então ele não sentia nenhum ódio pessoal por Elliot. Além disso, ele descobriu que seus pais eram bastante indiferentes ao seu destino, deixando sua sobrevivência inteiramente nas mãos do acaso. Por que não me deixaram continuar meus estudos em paz? Como com meu pai. Existe alguma profecia sobre o quão poderoso eu me tornarei e como destruirei todos vocês? Perguntou Luke, tentando a sorte com um sorriso levemente arrogante. Na verdade, existe, respondeu Elliot como se não fosse nada. Sério? Luke murmurou, confuso com a liberdade com que Elliot compartilhava informações. Talvez ele acreditasse que sua vitória estava gravada na pedra, que ele mataria Luke naquela noite, não importa o que acontecesse. Luke já havia teorizado que os Selmas possuíam alguma profecia sobre ele, e foi por isso que eles o tinham como alvo desde seu primeiro ano em Nevermore, com o objetivo de matá-lo. No momento em que Luke estava prestes a dizer algo, ele se calou. Pela primeira vez, Elliot franziu a testa, os olhos brilhando de desdém. Normis! Elliot murmurou com um desgosto palpável na voz ao notar os Normis chegando, atraídos pelo estrondo do pouso de Luke. Os murmúrios entre os Normis ficaram mais altos à medida que eles observavam a cena bizarra. Um adolescente parado no meio de uma cratera na rua, de frente para um adulto a poucos metros de distância. O que aconteceu aqui? Esse garoto está bem? Ele não parece. Parece bem machucado, comentou um Normi, notando as roupas rasgadas e os ferimentos leves de Luke e hematomas. Cortes superficiais e pequenas queimaduras causadas pelo raio que o atingira. Você sabe por que o mundo está ferrado, Luke? Perguntou Elliot, levantando uma mão que começou a crepitar com eletricidade. Os Normis que viram isso ficaram boquiabertos. Alguns sacaram seus celulares para gravar, outros para chamar as autoridades. Porque está cheio deles, respondeu Elliot antes que Luke pudesse dizer qualquer coisa. Um trovão ecoou pelo céu. Os Normis poluem o planeta. Eles esgotam seus recursos. Eles se matam em guerras sem sentido, sua voz ficou mais fria. No entanto, são eles que governam. Luke estreitou os olhos. Este é o discurso do vilão?
Ele se perguntou. Eles são frágeis. Ridiculamente fracos. Não foram feitos para governar este mundo. E no entanto, tantos párias ainda querem coexistir com eles, como a sua família, que só atrapalhou os planos da minha família, acrescentou Elliot friamente, virando a cabeça para a multidão, olhando para eles como se fossem gado. Elliot ergueu a mão e o relâmpago crepitou, transformando-se num brilho ofuscante. Então ele atirou. Um raio azul saiu da palma da sua mão, indo direto para a multidão aterrorizada. O caos se instalou. As pessoas gritavam. Algumas corriam, outras tropeçavam, e as mais infelizes nem sequer reagiram a tempo. Os atingidos pelo raio morreram instantaneamente. 5 corpos caíram no chão com a pele carbonizada em um instante. O fedor de carne queimada pairava no ar. Esse psicopata, pensou Luke. Mas Elliot não havia terminado. Sua expressão permaneceu estoica. Vamos tornar isso mais interessante, ele murmurou enquanto levantava a mão novamente, um novo raio se formando em sua palma. Ele o arremessou contra outro grupo de vítimas, mas, desta vez, o raio se movia mais lentamente. A eletricidade crepitava calmamente, como se desse às vítimas a chance de ver a morte iminente. Os normies se viraram instintivamente ao sentirem o perigo atrás deles. Ao verem os raios vindo em sua direção, correram ainda mais rápido. Uma mãe carregando sua filha foi a última do grupo, a primeira que seria incinerada. Quando o raio estava prestes a cair, Lucas agiu. Desordem, ele murmurou. Num instante, as 10 pessoas desapareceram. Reapareceram a um quarteirão de Elliot. O que aconteceu? Murmurou um dos normies confuso. Estamos seguros daquele psicopata? Desde quando humanos conseguem disparar raios com as mãos? Elliot piscou surpreso ao ver os normies desaparecerem de sua vista, então se virou para Luke. Bem, eu não esperava por isso, disse ele. O que você esperava? Luke perguntou com uma carranca. Pelo que eu vi, você é um assassino de sangue frio. O estado em que deixou meus filhos deixou isso bem claro, disse Elliot, inclinando a cabeça confuso. Sim, mas apenas meus inimigos. Não pessoas fracas e inocentes, respondeu Luke. Ah, então você tem princípios, disse Elliot, com um sorriso fraco e frio se formando em seu rosto. Eu não sou um psicopata como você, murmurou Luke. Engraçado vindo de você, disse Elliot, balançando a cabeça. Seus olhos percorreram a destruição ao redor deles, os corpos em chamas, as pessoas correndo como formigas desesperadas. Vamos ver se você consegue proteger todos esses normies inocentes e fracos. Faíscas elétricas dançavam entre seus dedos. Luke não respondeu. Ele apenas fez um movimento de arremesso em direção ao inimigo. Elliot ficou confuso até que viu uma esfera telecinética girando com força avassaladora, avançando em sua direção. Que diabos, ele pensou, dando um passo para trás. Enquanto Elliot se deleitava com seu sadismo, Luke trabalhava em silêncio, criando uma esfera telecinética. Ela cresceu e cresceu. As ondas telecinéticas foram comprimidas até um nível crítico, uma massa de pressão pura e acumulada. Elliot não percebeu. Isso porque Luke aproveitou a oportunidade para entrar em sua mente quando fizeram um contato visual. Sutilmente, ele alterou seus sentidos, inserindo uma ilusão simples, porém eficaz, tornando Elliot incapaz de ver o orbe. Vamos ver se você tem tempo para isso, disse Luke com um leve sorriso enquanto o orbe se aproximava em uma velocidade perigosamente alta. Capítulo 219 Situação perigosa. O orbe telecinético se moveu perigosamente perto de Elliot, que já estava preparado para se esquivar. Mas, de repente, os orbes triplicaram. A expressão de Elliot se obscureceu. Ele havia dado tempo demais a Luke. Ele lhe dera tempo suficiente para entrar em sua mente e criar essas ilusões simples, porém eficazes. Ele sabia que apenas uma era real, mas não sabia qual. A melhor opção era se afastar dos 3 orbes. Seu corpo foi envolvido por um relâmpago, explodindo em velocidade enquanto ele saltava para longe num salto elétrico a uma velocidade estonteante. Mas Luke simplesmente estalou os dedos. Desordem. Os 3 orbes desapareceram de sua trajetória e reapareceram a poucos centímetros de seu peito. Elliot estalou a língua e, com um rosnado, liberou suas defesas mais poderosas, envolvendo-se em um escudo de raios com toda a energia que tinha disponível. Bum! Uma explosão poderosa ecoou por Sunny Valley. O ar se distorceu em uma explosão violenta de pura pressão. O asfalto rachou em todas as direções, os postes de luz se curvaram e soltaram faíscas. Janelas se estilhaçaram e os prédios mais próximos tremeram como se um terremoto tivesse atingido a pequena cidade. A onda de choque destruiu tudo em um raio de 20 metros, deixando para trás uma nuvem de poeira e detritos enquanto o som do impacto ecoava pela cidade. Luke estava em meio ao caos, observando a destruição. Vários carros haviam sido destruídos, felizmente não havia ninguém por perto. Uma enorme cratera agora marcava a rua, muito maior do que a do pouso forçado de Luke. Tenho que matá-lo, pensou Luke, respirando de forma irregular. Sua condição não era boa. Embora não tivesse ferimentos graves, acumulara fadiga severa e ferimentos leves causados por Elliot. Usar chambres e visão de futuro tantas vezes fora exaustivo, habilidades nada simples. Além disso, ele estava levando sua telecinese ao limite sem descanso, junto com sua aura azul, embora não tivesse tido muitas chances de usar esta última. E então houve a batalha contra Niklaus, o líder do ramo secundário do clã Drozia. Embora a luta tivesse sido fácil, e Luke tivesse saído ileso, ela ainda havia drenado um pouco de sua resistência e energia. Graças ao seu domínio, Luke sabia que Elliot ainda estava vivo, mesmo que não pudesse vê-lo com os olhos.
Naquele momento ele decidiu agir. Precisava aproveitar a breve janela de tempo antes que Elliot pudesse recuperar a velocidade da luz e retomar o ataque. Luke começou a concentrar sua telecinese. Ele levantou a mão e de repente os carros próximos começaram a se mover a uma velocidade incrível, impulsionados por sua força telecinética. Vários pedaços de metal se ergueram do chão, carros inteiros subindo no ar como meros brinquedos. Com um movimento de seu poder, ele os atirou em direção à cratera onde Elliot estava. De dentro do buraco, Elliot olhou para cima e seu olhar encontrou carros enormes, cada um pesando várias toneladas vindo em sua direção. Sua força cresce diante da adversidade. Pensou Elliot, observando o grande número de veículos ultrapassar as 10 toneladas cada. Enquanto isso, Luke desapareceu num piscar de olhos, usando Chambliss para se reposicionar instantaneamente. Ele desapareceu da vista de Elliot. Ele teve que se preparar para um golpe fatal. Estendendo a palma da mão aberta, começou a concentrar ondas telecinéticas. A energia começou a condensar em sua mão, e o ar ao redor dele começou a vibrar. Ele usaria seu ataque telecinético de corte, capaz de cortar bronze mítico, um material mais forte que aço. Se atingisse Elliot com isso, poderia matá-lo. Mas ele precisava de 1 minuto e 10 segundos para condensar as ondas telecinéticas a ponto de cortar em bronze mítico. No passado, quando ele usou esse ataque pela primeira vez contra Atlas, levou 2 minutos. Agora, graças ao seu treinamento, ele conseguiu reduzir esse tempo. Mesmo assim, ainda era um tempo considerável, e em uma batalha mortal, o inimigo não deixaria você simplesmente realizar um ataque fatal. Elliot emergiu da cratera onde havia caído após a explosão. Estava ferido, mas não em estado crítico. Seu corpo estava coberto de queimaduras e marcas de explosão, e sua pele queimada estava coberta de hematomas e contusões visíveis. Um simples erro lhe custará caro. Ele não conseguirá controlar seu desdém pelos normies e agora estava pagando o preço. Mesmo assim, ele permaneceu calmo. Onde ele está? Pensou Elliot, examinando a área em busca de Luke. O lugar estava cheio de destroços e fumaça. A morte de seu leal servo, Atlas, subitamente lhe veio à mente. Uma górgona com bronze mítico cortado ao meio. O garoto estava preparando aquele ataque letal e poderoso? No entanto, Elliot não se preocupou com isso. Ele conseguiu se esquivar. Ele sabia que o ataque não poderia ser reposicionado usando a técnica Chambliss de Luke, já que não era uma orbe condensada que pudesse ser manipulada. Naquele momento, uma sirene começou a soar à distância, aproximando-se rapidamente. Os bombeiros e a polícia de Sunnyvale estavam a caminho. Elliot virou a cabeça em direção às luzes piscantes que se aproximavam do epicentro do caos que ele e Luke haviam causado. Se você não quiser sair, então eu farei você sair, garoto de princípios, pensou Elliot, seu olhar ficando gelado. Seu corpo estalou com um raio e num instante, ele disparou para frente. Logo ele viu os veículos da autoridade se aproximando do local. Antes que qualquer normie dentro dos veículos pudesse reagir, um enorme raio atingiu o veículo da frente. Bum! O veículo explodiu instantaneamente, matando os normies que estavam dentro. A explosão resultante foi brutal, lançando cacos de metal, vidro e fogo em todas as direções. Os veículos atrás não tiveram tempo de reagir. 2 carros de polícia foram atingidos pela onda de choque, colidindo um com o outro e capotando completamente. Elliot fez outro leve movimento com a mão, e outro raio atingiu os veículos normies. Em segundos todos os veículos foram destruídos, e os normies dentro, é claro, morreram. Luke, com sua percepção aguçada, testemunhou tudo, mas optou por ficar de fora. O mais importante agora era preparar seu ataque para matar Elliot o mais rápido possível. Se ele interviesse agora, a única coisa que conseguiria seria matar a si mesmo e aos normies. Elliot continuou sua destruição. Embora se contivesse, não podia se dar ao luxo de desperdiçar energia em ataques poderosos e em larga escala. Mesmo assim, a devastação que causou foi brutal. Em apenas alguns segundos, ele já havia causado estragos e massacrado dezenas de normies. Mais 20 segundos, pensou Luke franzindo as sobrancelhas enquanto se concentrava mais, condensando ondas telecinéticas na palma da mão. O ar ao redor de sua mão vibrava intensamente. Enquanto isso, em um restaurante próximo, as pessoas começaram a correr para fora, alarmadas pelos estrondos e flashes constantes iluminando a cidade. Que diabos está acontecendo? Simon exclamou, ainda segurando sua cerveja e com as sobrancelhas franzidas. Ele, junto com Violet, Kate e seus companheiros de equipe do Chadzid, estavam comemorando a vitória no jogo de futebol em um restaurante local de Sunnyvale. Isso é um ataque terrorista? Ou que diabos está acontecendo? Murmurou Kate com o rosto pálido. Violet não disse nada. Seus olhos perscrutavam a multidão, sua respiração ofegante. Ela estava se perguntando para onde Tuesday tinha ido desde que desapareceu depois do jogo terminar. Ela ligou e mandou mensagens, mas não houve resposta. Queria ir procurá-la, mas as amigas lhe disseram para deixar para lá, que Tuesday tinha ido embora sozinha e que ela não deveria insistir. Elas precisavam comemorar, mas agora sua preocupação ficava mais forte. E se terça-feira fosse perto dessas explosões? Outra explosão sacudiu o chão a poucas ruas de distância. Uma coluna de fogo e detritos disparou violentamente em direção ao céu noturno. Merda! Simon gritou, recuando com os outros enquanto a onda de choque sacudia o restaurante. As janelas racharam, algumas se quebrando em pedaços. Os gritos da multidão eram quase ensurdecedores.
Então, uma figura apareceu do nada num relâmpago. Desceu numa velocidade assustadora, pousando na frente deles com uma presença tão avassaladora que encheu Violet e os outros de medo. Elliot! Violet encarou Elliot em choque. O mesmo aconteceu com os outros que observavam um ser humano envolto em faíscas azuis crepitantes, como se seu próprio corpo estivesse gerando eletricidade. O que mais aterrorizava Violet eram os 2 olhos do homem, 2 abismos gélidos, desprovidos de emoção, fitando-os. Não havia ódio nem raiva em sua expressão, apenas uma indiferença estoica, como se estivesse olhando para insetos que em breve esmagaria. O grupo de pessoas permaneceu congelado no lugar, preso entre o instinto de fugir e o puro terror que irradiava do ser à sua frente. Elliot não disse nada. Com um leve estender da mão, disparou um pequeno raio que zigue-zagueou como uma serpente, atingindo um homem de meia-idade com barba bem aparada. O resultado foi imediato e horripilante. Uma explosão aguda ecoou pelo ar enquanto a energia percorria o corpo do homem, desencadeando uma sobrecarga interna brutal. Seus músculos convulsionaram violentamente, seus olhos se arregalaram, e um instante depois, sua pele se rompeu como se algo dentro dele tivesse detonado. O calor extremo vaporizou seu sangue instantaneamente, criando uma pequena onda de choque que lançou fragmentos de osso e carne em todas as direções. Seus órgãos internos explodiram, espalhando vísceras carbonizadas pelo chão enquanto seu torso se partia em uma exibição grotesca de sangue e cinzas. Violet, ainda processando o que tinha acabado de acontecer, virou a cabeça no pior momento possível. Um pedaço de carne carbonizada atingiu sua bochecha, deixando para trás uma sensação pegajosa e quente. Seu olhar tremeu ao descer para as mãos, onde viu sangue escuro espalhado por suas roupas. Seu estômago se revirou violentamente. Meu Deus, ela engasgou com a voz embargada, levando a mão à boca enquanto seu rosto se contorcia de puro horror. O resto da multidão acordou do choque. Gritos irromperam como uma reação em cadeia. Alguns tropeçaram em seu desespero, enquanto outros correram a toda velocidade, empurrando-os aos outros em uma tentativa frenética de escapar do monstro envolto em raios que tinha acabado de destruir um homem diante de seus olhos. Inútil, pensou Elliot com desdém, levantando a mão preguiçosamente novamente. Era impossível para esses normis se esquivarem de seus raios. Uma simples corrente poderia matá-los como dominós, mas era gratificante vê-los correr como formigas. Violet, vamos! Corra! Simon e Kate gritaram, agarrando o braço de Violet e puxando-a para longe de Elliot. O olhar de Elliot se fixou nos 3 adolescentes, os mais próximos. Ele ergueu a mão, mirando neles, enquanto um pequeno, mas letal raio começava a se formar em sua palma. Mas quando ele estava prestes a desferir o ataque, seu corpo ficou tenso. Um lampejo em sua percepção. Uma distorção no ar. Alguém apareceu ao lado dele, a poucos metros de distância. Elliot virou a cabeça por apenas um milésimo de segundo antes que um arco agudo de energia invisível viesse em sua direção. Lucas! Vendo que seus 3 companheiros de Shadzid estavam à beira da morte, Luke decidiu agir. Ele não conseguirá condensar suas ondas telecinéticas por um minuto inteiro, mas acreditava que com os quase 50 segundos que havia carregado seu ataque, seria o suficiente para matar Elliot. Afinal, Elliot era um médium, não alguém com a pele resistente de Atlas. O ar estremeceu violentamente enquanto a lâmina telecinética cortava o espaço em velocidade estonteante, indo direto para o torso de Elliot. Luke havia se teletransportado a menos de 2 metros de distância, uma distância extremamente curta para minimizar as chances de Elliot se esquivar. Ele sabia que a velocidade do inimigo era absurda, mas aquela distância, esquivar seria difícil, especialmente porque seu golpe telecinético era tudo menos lento. Para aumentar suas chances de sucesso, Luke invadiu a mente de Elliot, emitindo um comando mental simples para congelá-lo no lugar. Por menos de um segundo, o corpo de Elliot travou. A lâmina telecinética estava a momentos de rasgar seu torso quando Elliot desapareceu num piscar de olhos. Os olhos de Luke se arregalaram em choque quando ele viu seu ataque falhar no último momento, e Elliot desaparecer de vista. Não era velocidade. Não eram reflexos. Era outra coisa. Mas ele não teve tempo para analisá-lo. Uma sensação fria percorreu sua espinha. Antes que ele pudesse reagir, ele sentiu algo perfurando seu torso. Ele baixou o olhar e viu. Uma espada, aparentemente forjada de pura eletricidade, havia perfurado seu abdômen. O que? Pensou Luke. Capítulo 220. A batalha continua. Elliot sorriu friamente ao ver sua espada atravessar Luke, mas quando ele estava prestes a desferir um golpe fatal, seu sorriso desapareceu quando Luke se teletransportou novamente. Num piscar de olhos, o corpo de Luke desapareceu da espada eletrificada e reapareceu longe de Elliot. Uma pequena pedra havia tomado seu lugar. Elliot, com a testa levemente franzida, olhou para Luke flutuando no ar, que o encarou de volta. Como? Pensou Elliot. Sua espada não era apenas afiada, era eletrificada. Um único toque deveria ter sido suficiente para paralisá-lo, queimá-lo por dentro, e ainda assim, Luke estava apenas sangrando. Não havia marcas de queimadura. Ele não tremia. Não estava paralisado.
Era como se a eletricidade nunca o tivesse atingido. No momento em que a espada o perfurou, Luke usou sua clarividência para perceber tanto seu próprio corpo quanto a energia da espada em um nível microscópico. Ele sentiu a corrente e a vibração do relâmpago e, com sua telecinese, criou uma barreira milimétrica entre a espada e sua carne, contendo cada faísca. Não conseguiu evitar a perfuração, mas evitou o pior. Antes que Elliot pudesse reagir, executou sua técnica Chambliss e escapou do golpe final. Embora os ataques elétricos anteriores de Elliot tenham sido poderosos o suficiente para destruir as barreiras telecinéticas de Luke, a eletricidade da espada era diferente. Era perigoso, sim, mas não era um golpe de alta voltagem disparado de uma só vez. A menos que Elliot recarregasse sua arma com uma descarga potente antes do golpe, a eletricidade apenas percorria a lâmina, crepitando em um fluxo contínuo perigoso, mas mais fraco do que um ataque direto. Foi por isso que Luke conseguiu se proteger das faíscas da espada, embora não tenha sido fácil fazê-lo em tão pouco tempo, e pela primeira vez. Então, antes que Elliot pudesse tirar vantagem de seu ferimento para acabar com ele, Luke executou Chambliss para ficar em segurança. Elliot chegou a essa conclusão segundos depois de analisar a situação. Devo dizer que é um domínio notável de habilidades, comentou Elliot, com seu tom monótono mal revelando uma pitada de surpresa. Luke ergueu uma sobrancelha, não esperando que seu inimigo mortal o elogiasse de repente. Fazia muito tempo que eu não tinha uma batalha tão emocionante, disse Elliot, com o que parecia ser um sorriso fraco e animado. Então, olhou para os 3 normis que ainda estavam paralisados no lugar. Violet, Kate e Simon mal tiveram tempo de processar o que acabará de acontecer. Em segundos, viram Luke ser empalado por uma espada, desaparecer e reaparecer no ar. A única coisa que realmente entendiam era que ainda estavam vivos, e isso bastava. Merda, os 3 pensaram quando viram Elliot mirando neles. Suas pernas tremiam, mas eles não conseguiam se mover mesmo se quisessem. Elliot estalou os dedos e uma onda elétrica irrompeu de sua mão, uma saraivada de raios disparando em direção aos 3 adolescentes como uma sentença de morte. No entanto, quando a eletricidade estava prestes a atingi-los, seus corpos desapareceram, dissolvendo-se no ar. Os olhos de Elliot se arregalaram levemente, percebendo instantaneamente o que havia acontecido. Luke havia entrado em sua mente novamente. Ele só precisa de alguns segundos para romper minhas defesas mentais e plantar uma ilusão que, embora simples, é útil, pensou Elliot, cada vez mais surpreso com as habilidades de seu inimigo, que tinha a mesma idade de seus filhos falecidos. Se os Selmas tivessem um gênio como ele em suas fileiras. Lá em cima, flutuando no ar, Luke mantinha o olhar fixo em Elliot. Violet, Kate e Simon voavam incontrolavelmente em sua direção, em alta velocidade. Afastem-se o máximo possível daqui, ordenou Luke, e sem dar-lhes tempo para responder, ele os atirou para longe do campo de batalha a uma velocidade vertiginosa. Os 3 voaram pelo céu noturno, gritando enquanto as luzes da cidade se tornavam turvas abaixo deles. O chão estava subindo rápido. Rápido demais. Nós vamos morrer, Kate gritou. Ei, pelo menos estamos voando como super-heróis nos filmes. Simon gritou, tentando brincar, embora sua voz soasse mais aterrorizada do que divertida. Quando estavam prestes a bater no asfalto, seus corpos pararam abruptamente no ar e pousaram suavemente na rua. Eles permaneceram no chão, atordoados, olhando para cima. Mal conseguiam distinguir Luke como um pequeno ponto no céu. Ele é um dos mocinhos? Perguntou Kate, com o coração ainda batendo forte. O que é isso, os Vingadores? Estamos testemunhando uma ameaça do nível dos Vingadores? Simon brincou, mas ninguém riu. Violet não disse nada. Seus olhos permaneceram fixos no garoto flutuando acima deles. O tom de voz dele, a maneira como ele dava ordens, a confiança absoluta em sua expressão. Tudo isso a lembrava muito de alguém. Terça-feira. Mas não era terça-feira. Era um homem, não era? Salvar normis apesar da sua situação, disse Elliot, balançando a cabeça com uma mistura de decepção e zombaria. Não foi uma atitude inteligente. Luke não respondeu. Sua respiração estava mais pesada do que o normal, e embora sua expressão permanecesse firme, seu corpo demonstrava o desgaste da batalha. Os ferimentos se acumulavam. Os cortes e hematomas dos ataques anteriores de Elliot ainda estavam lá. Ele havia sofrido choques elétricos anteriores que deixaram uma sensação persistente de queimação nos músculos. E agora, ele tinha um novo ferimento no abdômen, um ferimento perfurante. A perda de sangue daquele pequeno buraco poderia enfraquecê-lo rapidamente se ele não fizesse nada a respeito. Luke agiu. Usou sua telecinese no ferimento. Uma barreira fina e invisível cobriu a abertura, selando a pele e impedindo que o sangue vazasse. Não era uma cura, mas lhe permitiria continuar lutando sem sangrar. Ele conhecia os riscos. Se mantivesse a barreira por muito tempo, o sangue preso ali poderia se tornar um problema. Além disso, era necessário um controle preciso para manter o selo intacto sem negligenciar sua defesa. Mesmo assim, seu inimigo não estava 100%. Elliot havia sofrido 2 explosões poderosas de seu orbe telecinético. Ele tinha ferimentos que, embora não tão numerosos, o retardavam e enfraqueciam seus ataques. Ele não era mais tão brutal quanto no início, e isso era bom. Cale a boca e lute, disse Luke, lançando-se de sua posição no ar em direção a Elliot a uma velocidade impressionante. Elliot não demonstrou o menor sinal de medo. Em vez disso, sorriu levemente e se preparou para o impacto, canalizando toda a sua energia para um escudo de raios que surgiu ao redor de seu corpo.
Faíscas elétricas zumbiam no ar enquanto a barreira estalava intensamente, pronta para repelir qualquer ataque. Luke o alcançou num piscar de olhos, seu punho carregado de ondas telecinéticas comprimidas em uma esfera de energia. A ilusão de um soco iminente surgiu com uma velocidade impressionante, mas no momento em que o punho de Luke atingiu o escudo de raios, ocorreu uma distorção. O Luke físico desapareceu em um instante. Ilusão, pensou Elliot com uma careta, mas já era tarde demais. Usando Shambles, Luke apareceu atrás dele. Sua perna, envolta em ondas telecinéticas, desferiu um golpe preciso, um chute devastador direcionado à espinha do inimigo. O chute atingiu o escudo de raios de Elliot. Embora a barreira tenha se mantido firme sem quebrar, a força explosiva da telecinese foi suficiente para lançar Elliot pelos ares. A onda de choque de energia telecinética atravessou o escudo sem destruí-lo, mas lançou Elliot com tanta força que ele foi arremessado através de vários prédios. O som de concreto e metal se estilhaçando ecoou por toda a área enquanto seu corpo se chocava contra tudo em seu caminho, deixando um rastro de destruição. Luke sentiu um formigamento na perna devido ao contato com o raio de Elliot. A energia elétrica que o percorria era mínima, graças às ondas telecinéticas que protegiam seu membro. Ele não teve tempo para pensar nisso. Elliot já estava avançando em sua direção novamente, numa velocidade incrível. Naquele momento, Luke ativou sua visão do futuro. Ele não sabia como Elliot havia se esquivado do golpe telecinético e aparecido atrás dele. Ele tinha que ficar alerta o tempo todo, caso Elliot usasse o mesmo movimento novamente. Por alguns segundos, ele observou a repetição dos movimentos de Elliot, antecipando cada passo, cada ação. De repente, Elliot desapareceu de sua vista, teletransportando-se com a mesma velocidade mortal de antes. Mas desta vez, Luke estava pronto. Usando sua visão de futuro, ele viu o momento exato em que Elliot reapareceria atrás dele. Não foi suficiente reagir apenas com velocidade, mas ele compensou com um aceno telecinético, movendo-se ligeiramente no momento perfeito. Elliot apareceu, com sua espada eletrificada na mão, avançando em direção a Luke com velocidade letal. Conseguindo se esquivar do ataque, Luke sentiu a lâmina de Elliot roçar seu ombro. O fio eletrificado da espada cortou sua pele levemente e no momento em que as faíscas o tocaram, uma sensação de formigamento e uma dor aguda percorreram seu corpo. Luke conteve um grunhido e agiu rapidamente. Com um gesto, concentrou sua energia em um impulso telecinético. A onda telecinética irrompeu com tamanha intensidade que o ar ao redor pareceu se distorcer, arremessando Elliot para longe com força. No entanto, o escudo de raios de Elliot ainda estava ativo. Embora o empurrão o tenha mandado a vários metros de Luke, não lhe causou nenhum dano real. Luke não conseguia evitar a frustração. Um típico pária da sua idade teria sido arremessado pelos ares como uma boneca de pano, batendo em uma parede ou algo assim e terminando em pedaços. No mínimo, ele conseguiu afastar a eletricidade mortal de Elliot de seu corpo. Que diabos de teletransporte é esse? Pensou Luke confuso. Elliot era um usuário de aura laranja. Ele controlava a eletricidade. Não deveria ser capaz de se teletransportar. Mesmo que tivesse controle sobre outros elementos, nada deveria permitir que ele se teletransportasse daquela forma. Seria uma habilidade do livro demoníaco? Afinal, o servo de Dolores havia pegado o livro demoníaco. Havia uma grande chance de ela tê-lo dado a Elliot. Mas Luke não fazia ideia de quanto tempo levava para aprender habilidades do livro ou para fazer um acordo com o demônio para obter novos poderes. Preciso pensar em algo, murmurou Luke. Ele não podia continuar usando sua visão do futuro, consumia muita energia e mesmo agora, ele sofrerá um pequeno corte no ombro. A velocidade de Elliot era simplesmente avassaladora, especialmente quando se teletransportava atrás dele. Com seu domínio, ele viu Elliot avançando em sua direção novamente e se preparou. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.